Boa tarde, mães, pais e responsáveis. Eu sou a Marina, sou ex-aluna do Band, sou orientadora educacional. Atualmente eu trabalho com as equipes de ajuda aqui do colégio, com projetos de protagonismo dos alunos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º encontro temático, organizado pela nossa equipe de convivência do Band. Se você não conseguiu acompanhar todos os encontros, se você perdeu alguma das nossas conversas, não deixem de acessar o nosso canal no YouTube. Todo o conteúdo está disponível para vocês poderem assistir e compartilhar. Boa tarde, eu sou a Vanessa. Atualmente eu sou orientadora dos 9º anos, mas já fui orientadora de outras séries. Assim como a Má, eu também sou ex-aluna da escola. Uma curiosidade, a gente inclusive estudou na 3ª série do ensino médio na mesma turma, então é sempre muito bom, se reencontrar aqui profissionalmente. Quero apresentar, a Mariana Tavares. Na verdade, ela é uma grande parceira da escola, já fez diversas ações com alunos, professores, orientadores. Depois ela pode contar um pouquinho sobre esses trabalhos, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dela. Ela é psicóloga, doutora em educação na área de psicologia educacional pela Unicamp, mestre em educação na mesma área, especialista em relações interpessoais na escola e construção da autonomia moral, integrante do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, e do LPG, Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp São Paulo. Ela tem experiência como psicóloga escolar e atua como psicóloga clínica com crianças e adolescentes. Ela também desenvolve grupos e atendimentos individuais a pais na área de desenvolvimento moral, atuando diretamente nas relações interpessoais. Então, Mari, seja muito bem-vinda, estamos muito honradas de recebê-la, agora falando para os pais. Então, é com você, se você puder contar, no início, um pouquinho do trabalho que você vem fazendo com a gente, por favor. Boa tarde, meninas, pais. É uma alegria estar aqui hoje para fechar esse ciclo de encontros que eu acho que tem muito a cara do Band, que é essa cultura, Essa cultura de valorização da convivência. E como a Van e a Marina estavam dizendo, esse é um trabalho que a gente já vem fazendo, a gente já tem uma parceria, aí já tem um tempo, um trabalho que a gente vem estabelecendo tanto com alunos como com professores. Então, nesse ano eu estive com os professores do Band, não aí, né, gente, online ainda, mas estive com os professores do Band para conversar sobre saúde mental, sobre os sentimentos deles, as expectativas com retorno, os medos. Então, o mesmo acolhimento que a gente pensa para os alunos, a gente pensa para os professores. Nós também fizemos esse trabalho com os alunos. Na verdade, não é, meninas? Tanto os alunos do ensino médio, alunos de 8º, 9º ano, desde o ano passado, para falar um pouco desses sentimentos ao longo desse processo de pandemia, a nossa saúde, o nosso autocuidado. A gente conversou sobre tudo isso com os adolescentes, a gente conversou sobre procrastinação. Quem não procrastinou ao longo dessa pandemia? Na verdade, nós já éramos alguns procrastinadores, se a gente for parar para pensar. Mas ao longo da pandemia, a gente procrastinou mais, então a gente trabalhou isso com os adolescentes. Amanhã de manhã, eu estarei com os adolescentes do 9º ano para conversar um pouco sobre essa mudança, essa entrada no ensino médio. E é um papo bem legal, porque muito do que eu vou conversar aqui com vocês, para entender um pouco dessa adolescência, a gente fala com eles também. Como que a gente domina, como que a gente aprende a controlar algo que a gente não conhece. Então, a gente vai conversar um pouco com eles sobre essa característica da adolescência. Na próxima semana, eu estarei com os adolescentes do 1º ano do ensino médio para conversar sobre autorresponsabilidade. Então, qual é o meu papel no mundo? O que é que eu preciso fazer se eu quero alcançar determinadas coisas? Então, assim, vejam que é uma parceria e, como eu disse, esses encontros fortalecem uma cultura dentro da escola, mostram o que é valor para essa escola. Então, é uma honra estar aqui, vir falar depois de tanta gente querida e tanta gente boa. Eu espero hoje que ao longo do nosso encontro a gente consiga ir retomando um pouco dos encontros anteriores para que a gente faça aí um fechamento desse primeiro ciclo, Desse primeiro ciclo. Vanessa e Marina, esqueci de dizer uma coisa que não está no meu currículo, mas que eu acho que é muito importante. Eu também sou mãe, Mãe de 2 crianças, ainda não estou na adolescência. Na verdade, eu tenho uma de 2 anos, então, é quase que uma adolescência aí.
bem diferente, mas com algumas características, mas sou mãe, então a gente experimenta desses mesmos sentimentos, de muitas angústias, e acho que a ideia hoje é essa, né? Que a gente possa compartilhar aí muitas coisas. Tudo bem, meninas? Podemos começar? Podemos sim, Mari. Deixa eu só aproveitar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, escrevam no chat. A Mari vai fazer algumas pausas ao longo da fala dela, para a gente introduzir talvez dúvidas mais pontuais, mas depois, ao final, a gente vai reunir algumas das dúvidas para a gente aproveitar também e refletir de forma compartilhada. Tá bom, Mari? Perfeito. Muito obrigada. Acho ótimo. Obrigada, meninas. Me interrompam, né? A gente vai falando e assim eu acho que o papo fica até mais gostoso, né? Bom, então vamos lá. Vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Vejam se tá tudo certo, por favor. Tá aparecendo aí, meninas? Só me confirmem se tá tudo certo. Aparecendo sim, Mari, tudo Tá certo. ótimo. Ok, obrigada. Bom, então vamos começar. O nosso tema, então, hoje é corresponsabilidade, né? É o cuidado com a nossa convivência e o protagonismo do adolescente. Para a gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a lembrarem da adolescência de vocês. Como é que foi essa adolescência? Como você era como adolescente? Você mantém amigos da adolescência? Você tem segredos até hoje que você não conta para ninguém? Que você fala, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Até hoje, a minha mãe e o meu pai não sabem disso. Esses amigos continuam presentes na sua vida? Como é que você era na escola? Como é que você se relacionava? Esse é um primeiro passo muito importante para a gente poder olhar para os nossos filhos como pessoas, como sujeitos da própria história, entendendo que nós também passamos por esse processo e que muitas vezes ainda na vida, quem nunca, nós ainda nos comportamos muitas vezes como adolescentes. E aí, para começar, de fato, a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma analogia que vai nos acompanhar aí ao longo desse encontro, que é olhar para a adolescência como um avião. Até então, nós éramos os pilotos e que a gente ia levando os nossos filhos para onde a gente queria. Então, se a criança é pequena, você fala assim para ela, vai tomar banho. Ele não te obedece, você fala de novo, vai tomar banho. O que você faz? Pega e enfia dentro do chuveiro. Agora, com seu filho adolescente, você fala, vai tomar banho, vai, agiliza, nós temos outras coisas para fazer. Você consegue pegar ele no colo e levar para tomar banho? Você não consegue. Porque a partir do momento que os nossos filhos entram na adolescência, eles passam a ser o piloto do nosso avião. Eles passam, então, a assumir a direção, o controle. Então, você não pode pegar ele no colo e dizer, vai. Você não pode pegar e dizer, agora você vai fazer o que eu estou mandando. Porque nem sempre ele vai te obedecer. Porque nem sempre ele vai cumprir. Porque ele é o piloto. E numa situação como essa, meu filho simplesmente pode abrir a porta do avião e dizer, pode descer e me esperar lá embaixo. Estou indo já que eu volto. Ou então, o meu filho pode dizer, você fica aqui do meu lado? Você é meu copiloto? E é isso que nós queremos buscar, né? Nós queremos construir uma relação com os nossos filhos em que eu possa ser o copiloto dele, que eu possa estar ao lado dele para quando ele voe, para quando ele decole, para que eu possa orientá-lo quando necessário. E se a gente perguntar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, você sabe que seu pai e sua mãe estão do teu lado, você não sabe? Eu sugiro que vocês façam essa pergunta para o filho de vocês. E eu já fiz essa pergunta aqui, né, na clínica, para alguns adolescentes. E eu sempre pergunto para eles, você sabe, né, que sua mãe e seu pai estão fazendo isso porque você está do lado deles, porque ele está do seu lado, porque ele se preocupa com você. E os adolescentes dizem, a minha mãe está do meu lado quando tem boas notas, né? Quando eu sou boazinha, quando eu obedeço, quando eu faço o que eles esperam que eu faça. Então, muitas vezes, os nossos filhos, eles têm uma ideia de que o nosso amor é condicionado a algo. Eu te amo se
Ou eu te amo somente se você tiver tal comportamento, se você tiver boas notas. Aí a gente ouve isso, a gente diz, mas que absurdo, jamais. O amor que eu sinto pelo meu filho é incondicional. Mas aí eu devolvo essa pergunta. Então, por que será que os nossos adolescentes acreditam que eles só são amados quando eles fazem tudo certo, quando eles não erram, quando eles correspondem a todas as expectativas e planos que nós temos? Talvez, porque a forma como nós estamos comunicando isso para eles, passe essa ideia. Aí, a gente precisa ter claro que não existe adolescente perfeito. Também não existe pai perfeito. O erro vai fazer parte dessas relações. A questão não é errar, é o que a gente faz com esse erro. A questão é eu saber que enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por esse adolescente, eu não vou ter respostas para tudo. Muitas vezes eu preciso olhar para meu filho e dizer, eu não sei. Eu nunca pensei sobre isso. Eu preciso pensar mais. Puxa, eu não conhecia. Isso mostra para o meu filho a minha humanidade, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, as minhas angústias. Não existe perfeição. E não existir perfeição é algo que já abre muitos caminhos para a minha relação com o meu adolescente. Então, gente, se eu quero conhecer o mundo com o meu filho, se eu quero que o meu filho esteja sempre, se eu quero, na verdade, estar sempre na vida do meu filho, primeiro eu preciso de conexão antes da correção. E é isso que nós vamos conversar hoje. Essa ideia, isso a gente diz muitas vezes para o adolescente, quem nunca disse isso? Quando você tiver 18 anos, ou então quando você for dono da sua própria casa, quando você pagar as suas contas, aí você faz o que você quiser. Aí você não me der. Gente, é isso que você quer mesmo? Quando ele morar sozinho, quando ele tiver 18 anos, ou quando ele tiver o próprio dinheiro, não é essa relação que nós queremos. Nós queremos que, quando ele tiver 30 anos e estiver passando por uma situação difícil, que ele ligue para mim. Não numa relação de dependência, não numa relação de mimo, de superproteção. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma relação de respeito mútuo. Nós estamos falando de uma relação de confiança, de admiração, de que meu filho me respeita. Ele respeita as minhas ideias, ele respeita as minhas opiniões, ele respeita o que eu penso, o que eu sinto, porque ele admira, porque ele confia em mim. Então ele me liga para dizer, nossa, pai, surgiu uma proposta nova de emprego, mas ele é muito longe, eu não sei o que fazer. Eu tô tão dividido, porque era meu sonho, mas por outro lado é ficar longe da família, é mudar toda a minha vida. E o meu filho venha falar comigo, que eu possa sentar com ele e dizer, bom, então vamos pensar juntos. Poxa, que decisão difícil. Não vou decidir por ele, claro que não. Mas eu posso pensar com ele, eu posso ser amparo para ele. Então, olhando para isso, para aquilo que nós desejamos, a gente precisa, nesse processo, entender a adolescência. A gente precisa mudar aquele olhar de, então vamos só esperar passar. Vamos esperar essa fase da adolescência passar de uma vez por todas e depois a gente vê. Não. Essa é uma fase importante do desenvolvimento dos nossos filhos. E para que a gente possa, então, ajudá-los nesse processo, para que a gente possa, de fato, construir uma conexão com os meus filhos, eu preciso conhecer dessa fase. Eu acredito que muitos pais aqui, assim como eu, quando tiveram filhos, foram procurar. Na época, né? A gente não tinha tanto como a gente tem hoje. A gente tem muitos Instagram, Facebook, canais no YouTube que são muito legais, que falam muito sobre a educação dos filhos, né? E claro que a gente precisa ter uma certa criticidade, né? Aquilo que a gente acompanha, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente olha. Mas a gente tem muito acesso hoje mais fácil. Alguns poucos anos atrás, não. Eu vou comprar um livro. Quem nunca, né? Que eu brinquei com vocês da minha filha que tem 2 anos, né? Quem nunca ouviu falar sobre o Terrible 2? Eu vou procurar isso, eu vou entender melhor o que são esses terríveis 2 anos. Eu vou comprar livro para ajudar a criança a dormir melhor. Então, a gente passa por um processo de quando o filho nasce, a gente ganha livro.
para saber sobre a gravidez, sobre o que vai acontecer. E quando chega na adolescência, é como se a gente olhasse e dissesse, bom, agora você já tem 16 anos. Você não precisa. Não é assim. Assim como a gente fez lá com as nossas crianças pequenas, a gente precisa fazer com os nossos adolescentes. A gente precisa olhar e dizer, deixa eu entender dessas características, deixa eu entender de como ele funciona, para que eu possa, então, ter uma atuação, estabelecer aí uma relação mais assertiva com o meu filho. No primeiro encontro temático, né, com a professora Thelma Vinha, a Thelma, ela trouxe muitos dados, quem não assistiu, uma fala que vale muito a pena. A Thelma traz muito dos nossos sentimentos, do que está acontecendo com a gente enquanto pais, com os filhos e com a escola, neste momento, após tanto tempo de pandemia. E aí ela traz algumas características da adolescência deste momento, né? Então, ela traz, por exemplo, o definhamento, que é essa sensação de eu não estou acometido por um transtorno mental, mas eu também não me sinto bem, eu estou desmotivado, eu não estou legal, e ela fala sobre as consequências disso a longo prazo. Ela traz também a síndrome da gaiola, essa ideia de que os nossos adolescentes, parem para pensar aí nos filhos de vocês, a gente abre a gaiola, mas agora eles não querem sair. A gente está num momento de maior flexibilidade, de que as pessoas voltam para a escola, de que a gente pode ir ao cinema, de que a gente pode fazer algumas coisas, e os nossos adolescentes não querem. Então, nós temos adolescentes mais inseguros, mais ansiosos, mais deprimidos, pessoas, então, que já estavam acometidas de um quadro, né, de um transtorno mental, tem um agravamento desse transtorno. Então, nessa fala da Thelma, ela traz todo um olhar para este momento, né, pandêmico, para este momento que nós estamos vivendo. Agora, hoje, eu trago uma ideia de que este momento, né, sim, são esses adolescentes, mas quem são esses adolescentes, né? É uma forma aí de complementar, de trazer as ideias das características dessa adolescência, né? Porque na adolescência a gente tem novas maneiras de ver o mundo, a gente tem novas maneiras de interagir com os outros, de experimentar o corpo, de tomar decisões, de assumir responsabilidades. Então, imagine, esses adolescentes fechados dentro de casa, só com as redes sociais, só mexendo no celular, que precisam da interação do outro, que isso é tão necessário e tão importante. Então, a gente precisa entender dessas características. E eu trago aqui algumas características, né, que eu destaquei como valiosas para a gente entender dessa adolescência, entender onde a gente quer chegar, e a partir do momento de onde a gente quer chegar, aí sim pensar nas nossas práticas. Uma das grandes características da adolescência é a individuação, ou seja, eu caminhar com as minhas próprias pernas, eu me transformar em um indivíduo diferente da minha família. Vou colocá-la aqui de lado porque eu já volto a falar sobre ela. Outra característica muito marcante na adolescência é o impulso por gratificação. A professora Clarice, que fez 2 encontros, os 2 últimos encontros, né? Ela fala sobre esse impulso por gratificação. Também sugiro vocês que assistam. Né? Foram encontros riquíssimos, de muitas informações, né, com relação ao uso de álcool, de outras drogas, e também de estratégias, né, tanto de prevenção, de como lidar. Achei assim fantástico. E ela fala sobre esse impulso de gratificação, desse impulso por gratificação dos adolescentes, né? Essa impulsividade elevada, que o adolescente ele simplesmente não dá conta de pensar. E às vezes a gente olha para ele e fala, mas você não pensou antes de fazer isso? Você não sabia que isso ia acontecer? E ele não tem maturação cerebral para isso. Né? Tem a parte que é responsável por isso, ainda não está pronta, né? Que é o córtex pré-frontal. Ele ainda não está pronto para aquilo. E há alguns estudos que dizem que isso só vai acontecer por volta dos 25 anos. Então, ele ainda não dá conta de controlar, mas não quer dizer que por ele não dar conta de controlar, nós não vamos ajudá-lo neste processo, tudo bem? Mas quer dizer que a gente compreende, muitas vezes ele se colocaria em risco. Outra característica desse impulso por gratificação, que também está muito relacionada à forma como o nosso cérebro funciona na adolescência, é a hiperracionalidade. O que é essa hiperracionalidade? É quando eu olho para uma mesma situação e eu coloco todos os pontos positivos que envolvem ela. Então, por exemplo, os meus pais foram viajar e eu fiquei sozinha em casa. E o carro está na garagem.
Aí eu falo, poxa vida, nossa, ia ser muito legal pegar o carro para dirigir. O carro é automático, eu vou dar conta, eu já dirigi com meu pai junto. Eu ainda não tenho carta, tá? Eu já dirigi. Ai, eu só vou ali na farmácia tão pertinho. Então, ele considera todos os pontos positivos. Ele olha para aquilo, que eu vou rápido, que vai dar tudo certo, a emoção que eu vou sentir, a independência de pegar o carro, a minha autonomia. E desconsidero. Eu não tenho carta. Que eu coloco em risco a minha vida, a vida dos outros. Que se eu bater o carro, por exemplo, o meu nome não está lá. Então, o seguro não vai cobrir o carro. Eles não consideram. Esse é o processo da hiperracionalidade. E por isso, de novo, que o nosso papel enquanto pais, ele é tão importante. Porque nós podemos ajudar nesse processo de dizer, opa, calma aí, ok, esses são os pontos positivos dessa situação. Mas e o que mais? O que além disso pode acontecer? Outra característica muito muito forte, né, nos adolescentes e que é muito nítida para a gente é a paixão por novidades, né? Os adolescentes, eles são abertos à mudança, eles exploram as novidades, eles buscam por inúmeras sensações, ao mesmo tempo que também buscam por riscos. Né? A ideia de sair dirigindo em alta velocidade, às vezes dirigir embriagado, né? Que eles se colocam em risco. Ao mesmo tempo que essa busca por novidades é muito importante para a vida, né? É algo que nós não deveríamos perder, né? É algo que nós adultos não deveríamos perder. Nós deveríamos continuar desejando, buscando, né? Vamos para o próximo. Outra característica fundamental é a questão da sexualidade, né? É um momento em que as mudanças físicas e emocionais fazem com que esses adolescentes borbulhem, né? Que eles busquem, que eles conheçam, que eles queiram saber, que traz aí esse engajamento também social intenso da adolescência, né? Essa busca pelos pares. Então, eles fazem grandes amigos, eles têm uma relação intensa, né? Quem nunca viu um adolescente morrendo de chorar porque o namorado largou? E ele tá arrasado, e aí ele chora, ela chora, fica sofrendo. Então, assim, como essas relações, elas são intensas. E o quanto essas relações, elas podem levar tanto para comportamentos que são bacanas, né? De fortalecimento, como eu disse para vocês no começo, muitos dos nossos amigos são amigos da adolescência. A Van e a Marina começaram contando, né, de uma curiosidade de que as duas estudaram na mesma sala, né, no colégio. Então, assim, a gente pega essas situações e fala, nossa, olha, agora a gente é amiga aqui. Então, ao mesmo tempo que esse super engajamento também pode colocar eles muitas vezes em risco, né? Aquela ideia de, mas o meu amigo disse, mas todo mundo faz, por que só eu não vou fazer? Então, a gente precisa fortalecer os nossos adolescentes, entender que eu posso continuar sendo amigo, desde que isso não me coloque em risco, desde que isso não me faça perder quem eu sou. Então, a gente vai falar também mais sobre isso. E é claro, então, que é um momento que eles desenvolvem inúmeras habilidades que são essenciais para a vida. Como eu disse para vocês, né, essa impulsividade não obrigatoriamente é algo ruim. Muitas vezes a gente precisa dessa impulsividade para correr alguns riscos, para testar, para verificar, né, para se arriscar mesmo, para crescer. A forma como eles lidam com as mudanças. Então, tudo isso são características que, sim, tem um ponto que a gente precisa cuidar, mas que também podem ser levadas para a vida adulta. E aí, como eu disse para vocês, eu tinha colocado essa parte da individuação aqui no stand-by e queria trazê-la de volta, que é um grande processo da adolescência, que é essa busca do quem eu sou. Então, quando eu busco quem eu sou, é natural que eu questione os valores da minha família. Famílias que têm, por exemplo, uma crença religiosa e essa criança sempre cresceu dentro da igreja. E chega na adolescência e ele começa a questionar, mas eu não sei se é assim mesmo, eu não sei se eu acredito em Deus. Misericórdia. Quando esse adolescente olha para uma mãe que tem uma crença religiosa, para uma família, e olha, eu não sei se eu acredito em Deus, cai o mundo.
Mas você sempre foi criada. Sabe qual é o problema? É aquele seu amigo, é aquele lugar que você está frequentando. E aí a gente não é para você. A gente brinca, né? Que a gente brinca com as crianças, né? E com os adolescentes, a gente diz para eles: olha, o mundo não gira em torno de você. O mundo não é todo seu, né? Pai, mãe, o mundo também não gira em torno de você. Não é porque eles estão questionando os valores. Ele não está questionando você como pessoa. Ele está questionando os seus valores, as suas ideias, para que ele construa as próprias ideias. Então, neste momento que ele diz, eu não sei se eu acredito em Deus, você pode dizer, é mesmo? De onde veio essa ideia? O que te fez questionar? Na palestra da professora Flávia Vivaldi, eu acho, se eu não me engano, foi o segundo encontro, a Flávia, ela trouxe muito isso da comunicação, né? De como nós podemos fazer perguntas de fato criativas, perguntas que abram espaço para a resposta dos nossos filhos, né? Para que eles não digam só sim, não, não, então me conta mais, onde você viu isso? Entendam, isso não é para mim. Então, desarma, respira e aí vamos. A gente precisa entender que nesse processo de individuação é um processo que a gente chama de interdependência. Quando eles são pequenininhos, a gente tem a dependência, não é? A criança depende de nós. Ela precisa da gente para tudo. Ela pergunta a nossa opinião. Ela permite que a gente escolha a roupa em alguns momentos. Ela às vezes permite que a gente escolha a roupa, mas ela quer a nossa presença, ela depende de nós. Ela depende de nós para fazer as coisas, para ir em determinado lugar, para fazer. Então, é a dependência. A vida adulta é a independência. A adolescência é a interdependência. Né? É esse momento que o adolescente ele acredita nesse poder pessoal, ele busca essa autonomia. E aí, se a gente parar para pensar, eu gosto sempre de fazer essas comparações, né, da criança para a adolescência, né, do que muda. Quando a criança é pequena, perto do seu primeiro ano de vida, começa a dar os primeiros passinhos, o que a gente faz? A gente incentiva. A gente olha para a criança, os nossos olhos brilham, não é? A gente fica super emocionado, a gente fala, não, vai, você consegue, tudo bem, segura. A criança cai, a gente fala, não tem problema, vamos levantar. Até porque, se a gente começar com aquela postura de, é perigoso, cuidado, você vai cair, você vai machucar, segura. O que a criança faz? Trava. Trava e para. Ela vai aprender a andar? Vai. Mas ela trava naquele processo. Agora, é a mesma coisa do nosso filho adolescente. Ele está aprendendo a andar. Ele está aprendendo a testar limites. Ele está fazendo novas aprendizagens. Mas os nossos olhos não brilham. Mas a gente não olha para ele e diz, tá tudo bem, você errou, vamos lá. Levanta, segura a minha mão e vamos de novo. Você consegue. Se esforça, vamos fazer diferente, vamos tentar de outra forma. Então, esse processo de interdependência, veja, o risco é outro. O que eles estão aprendendo é diferente, mas eles ainda precisam do nosso olhar. A gente sabe, sim, da importância, como eu disse para vocês anteriormente, dos pais na adolescência. O quanto a opinião dos amigos é importante. Mas essa imagem que a gente tem de que que as nossas opiniões elas não são importantes, não é verdadeira. Claro que aqui estão os pares e aqui estamos nós. Mas nós temos ainda esse espaço. Né? Nós ainda podemos incentivar, olhar aquelas situações, né? Nós podemos buscar, né? Nós podemos voltar para os nossos brilhos nos olhos, né? E dizer, puxa, que bacana, olha o que meu filho está tentando fazer. Olha o que ele está buscando. Outra característica da individuação é essa necessidade da privacidade. Isso também é muito forte, né? Na adolescência, aquela coisa de eu preciso do meu espaço, eu quero o meu quarto. Como isso ficou marcado na pandemia, né, gente? Como isso ficou marcado na pandemia. Estávamos todos dentro de casa, né, no primeiro momento, né? Muitas famílias, isso aconteceu, né? Da gente trabalhar em casa, os nossos filhos, e assim, cada um fechado no seu quarto. Ok,
O adolescente precisa de privacidade. Mas qual é o problema? Quando ele só fica ali. Ele almoça no quarto, ele toma café da manhã no quarto, ele estuda no quarto, ele faz tudo dentro do próprio quarto, né? Ele não abre esse espaço pra gente. Meninas, vocês queriam falar alguma coisa? Apareceu vocês aqui para mim. Por favor. Pode continuar, Mari. Pode continuar? Ah, achei que vocês queriam falar, desculpa. Então, eu estava falando dessa necessidade da privacidade. Sim, nossos adolescentes, eles precisam desse espaço e a gente precisa respeitar. Tem momentos assim, deixa ele lá, mas de vez em quando a gente pode abrir a porta do quarto e dizer, e aí? Deixa eu ver o que ele está assistindo. Não só no sentido de monitorar, porque sim, em alguns momentos a gente precisa acompanhar, a gente precisa monitorar. Na palestra também da Thaís Bosa, que ela traz a questão do mundo virtual, a Thaís fala bastante sobre isso, né, sobre a importância do nosso cuidado, do nosso acompanhamento, né, da gente olhar para o que os nossos filhos estão fazendo, claro que entendendo que a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Por isso ela fala muito da educação, né? Então, a gente pode dar uma olhadinha lá no quarto, deixa eu ver se está tudo bem, deixa eu ver como é que estão as coisas. Por outro lado, a gente precisa também chamar, dizer, vem aqui. Ai, mãe, não quero. Ai, quero comer aqui, sabe? Ai, eu quero... Não. Vamos comer junto. Ah, não estou sentindo sua falta. Ou então, sabe o que eu posso fazer? Se essa não é uma regra da minha casa, pega o meu prato, vou sentar com ele lá. Então, nós vamos fazer um lanche aqui juntos, né? Então, assim, eu vou respeitar a privacidade, mas eu só não posso ficar só nesta privacidade. Eu também preciso me relacionar. Neste momento da individuação, os adolescentes passam a enxergar os pais como reais. Então, quem é esse pai de fato? Então, a gente perde aquele papel de super-heróis, mas de que nós somos humanos, de que nós erramos, de que nós acertamos, temos sentimentos, e o quanto isso pode nos aproximar dos nossos filhos. A gente também vai falar mais sobre isso. Nesse processo de individuação, o adolescente sabe tudo. Há um retorno muito forte do egocentrismo, né? Das próprias ideias. Então, assim, eles resolvem todos os problemas do mundo deitado na cama. Já perceberam isso? Eles têm opinião sobre tudo. Eles sabem tudo sem ter lido nada sobre isso. Mas eles sabem, eles se posicionam, eles batem de frente. Tudo bem, é um processo deles. O que eu posso dizer é, puxa, filho, você está falando sobre algo que parece que você tem curiosidade de saber. Eu li tal coisa, você gostaria de ler também? Você quer saber mais? Né? Então, a gente também pode fazer isso. Bom, então, a gente entendeu um pouco aí, a gente entendeu algumas características da adolescência, e agora a gente passa a olhar, então, para essas relações que nós estabelecemos, com os nossos adolescentes. Eu vou falar aqui de forma bem breve, até para que a gente possa sustentar as nossas práticas, né, sobre os estilos parentais. A professora Clarice também falou sobre isso no último encontro dela, né, quando ela traz mais a questão do manejo aí das relações com os nossos adolescentes. Até ela trouxe uma tabela que ficou bem legal, né? Falando um pouco sobre como as diferenças desses estilos parentais. Então, sugiro também que vocês assistam. Então, a gente tem os pais que são autoritários. Acredito que grande parte de vocês, né? Também, grande parte de vocês também vieram de famílias com pais autoritários. Né? E a gente tem uma ideia de um saudosismo enorme dessa época. Que a gente diz, o meu pai só olhava para mim e eu já obedeci. Por que o meu filho não é assim? Queria voltar naquela fase. Então, os pais que são autoritários, eles assumem o controle. Eles têm o desejo, na verdade, de assumir o controle, de assumir as rédeas da situação. Então, são relações de muito maior coerção. Os pais que são negligentes são aqueles que dizem, tanto faz, né? Não cuidam, não tem aquela preocupação com relação aos filhos. Os permissivos, que também são outros pais que a gente vê muito, são pais extremamente zelosos, cuidadores,
que cuidam, que mimam, que colocam, mas será que, sabe aquela famosa, mas será que eu não vou traumatizar meu filho se eu falar para ele que não pode? Mas ele vai ficar tão triste. Né? São pais que colocam os sentimentos dos filhos acima de qualquer coisa. E a gente tem, então, os pais que entram no estilo autoritativos. O que são pais autoritativos? São pais que estabelecem limites, que estabelecem regras com firmeza, mas ao mesmo tempo com gentileza. E a gente vai trazer aí algumas ideias. Claro que, como a professora Clarice também colocou muito bem na fala dela, nós não somos obrigatoriamente um tipo de pais, ou muitas vezes, de acordo com as situações que acontecem, a gente oscila. Né? Eu mesmo sempre falei, olha, eu não quero ser uma mãe autoritária. A minha mãe sempre foi uma mãe muito autoritária, muito rígida. Olha, eu não quero ser uma mãe autoritária. Esses dias eu me peguei sendo extremamente autoritária com meu filho. Extremamente. Agora, porque eu mandei. Claro que tem 4 anos, ele me obedeceu. Mas imagina se ele tivesse 14. Ele ia fazer assim pra mim. Entendeu? Aí o que eu ia fazer? Porque eu já tava no limite. Entendeu? Aí a gente vai perdendo a mão. Então, assim, naquele momento eu me peguei. O que me torna um pouco diferente? É que depois eu olhei para aquele e disse, bom, a minha ficha caiu. Vocês lembram dessa expressão, gente? Minha ficha caiu? Ninguém mais usa isso. Os adolescentes não entendem quando a gente fala para eles, minha ficha caiu, né? Aí aquilo, olhei para aquilo e falei, puxa, não, calma aí. Não é assim que tem que ser. Não é essa mãe, não é essa relação que eu quero estabelecer com meu filho. Então, em alguns momentos, a gente pode oscilar. O importante é, de novo, a gente erra. Mas o que é que eu faço com o meu erro? Como é que de uma próxima vez eu posso agir diferente? Isso faz parte, gente. Eu gostaria muito de vir aqui e trazer para vocês uma receita de bolo. Para educar bem seu filho, você faça isso. Gente, não tem essa receita. Não tem. Porque faz parte desse processo a gente errar, a gente acertar, né? Um filho nasce, a gente já sente culpa porque eu trabalho, culpa porque eu não trabalho, culpa porque eu fico muito, culpa porque eu não fico. Então, assim, a questão é, o que é que a gente faz a partir dessas situações? Meninas, antes de entrar aí, para começar a falar sobre limites, sobre regras, olhando para isso, para pais que são autoritativos, tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de trazer? Posso continuar? Mari, acho que tem um ponto que apareceu aqui, acho que até talvez você vá falar mais para frente, mas é um pouco dessa dificuldade de cuidar dessa relação no momento do conflito, né? Então, quando a gente está com os afetos à flor da pele, quando a gente está transbordando. Então, não sei se você tem alguma dica, algo que você possa dizer para nos ajudar, mas assim, nesse momento que está todo mundo com os ânimos alterados, como é que a gente faz para ter uma fala mais construtiva, ou que tipo de comportamento que a gente pode ter nesse momento tão difícil, né? É muito legal essa pergunta, Má. Eu vou respondê-la um pouquinho mais para frente, tá bom? Quando a gente for falar exatamente como que a gente faz, então, quando eles não cumprem as regras, quando eles não reconhecem os limites que a gente coloca, então eu já vou voltar nisso. Mas essa fala me traz uma ideia, me traz algo que é muito legal, que eu até falei antes e acho que eu não falei e penso que vale a pena. Eu disse para vocês, né? É muito fácil os nossos olhos brilharem para as crianças pequenas, para os nossos pequenininhos, que estão aprendendo a falar, que estão aprendendo a andar, né? É muito gostoso, né? É muito fácil a gente ter os nossos... Difícil é os nossos olhos brilharem para nossa filha, que você acabou de pagar uma fortuna no aparelho e a criatura não usa o aparelho. Ou pior, se uma mãe vem falar isso para mim, Mariana, além dela não usar o aparelho, ela perdeu o aparelho móvel. Ela acredita que na hora do lanche da escola, ela colocou no papel e jogou no lixo o aparelho. Como é que brilha o olho para uma criatura dessa? Como é que brilha o olho para aquele menino que fica de recuperação? Que você faz um super investimento, você coloca ele na escola que você considera que é a melhor para ele, porque você acredita nisso, e o cara só fica de recuperação porque ele não estuda, porque ele fica jogando. Porque ele fica jogando. Ou então, como é que brilha os olhos para o teu filho adolescente que você permite que ele vá na festa e ele chega bêbado? Como que brilha os olhos?
Gente, não é fácil. Não é fácil. O importante é a gente olhar para essas situações, é a gente olhar para a situação de conflito como uma oportunidade de aprendizagem. Nós estamos falando em educação. Eles não estão prontos. Então, quando eu olho para o meu filho, né, que chega, eu preciso olhar para o meu filho, para minha filha, e dizer o que é que ele precisa aprender nessa situação, o que é que ele precisa aprender nesse momento. E quando eu tiro o foco não vou dizer do erro, mas quando eu tiro foco, na verdade, da punição que eu vou dar para ele, ou do sofrimento que ele tem que ter para aprender, mas eu coloco o foco no processo de educação, isso já alivia muito. Então, eu sei que é difícil manter os nossos olhos brilhando quando eles estão nos desafiando. Mas a gente precisa olhar, entender que isso faz parte desse processo. Mas eu já vou voltar a falar mais sobre isso. Então, como é que eu lido, né, de uma forma mais construtiva no momento do conflito, tá? Então, vamos olhar para isso, para esse tema aí que entra muito nessa corresponsabilidade, nesse protagonismo dos nossos jovens. Como é que, então, eu estabeleço regras? Como é que eu deixo claros os limites para o meu filho e tenho isso como retorno? Como que eu faço para que a gente tenha esta relação? Que eu possa permitir que o meu filho seja protagonista, que ele escolha, que ele atue, que ele faça. Mas, por outro lado, ele precisa ter essa via também da responsabilidade. A gente precisa ter claro... Ai, essa frase é muito legal. O que leva um adolescente a se rebelar não é a imposição da autoridade. Ou seja, o problema não está na autoridade, mas sim o uso arbitrário do poder, com poucas explicações das regras e nenhum envolvimento dele nos processos de decisões. Então, veja, o problema não está na autoridade. O problema está na forma como a gente usa essa autoridade. Na forma como a gente trabalha as regras, na forma como a gente coloca os nossos limites. E isso é muito nítido. A gente tem pesquisas, por exemplo, de dentro de escola que fala isso. Que a gente acredita, né, que quem é o professor, né? Tem algumas pesquisas que falam isso. Quem é o professor que você mais gosta, né, que você mais admira dentro da escola? E a nossa ideia é que eles falam, aquele que é meu amigo, aquele que... Não é esse. O professor que eu admiro é aquele que sabe do conteúdo, que ele é autoridade, que as pessoas respeitam ele. É a mesma coisa. A questão não é, então, Mariana, eu tenho que ser amiga do meu filho. Calma com esse aqui. Porque a amizade dá uma ideia de nós estarmos no mesmo nível. Sempre vai existir uma assimetria. Sempre eu vou estar aqui, o meu filho aqui. O que não quer dizer, então, eu tenho que ser uma autoridade para ele. Mas o que não quer dizer que eu não possa vir até ele, ouvir as suas ideias, acolher os seus sentimentos, repensar as minhas regras, certo? Isso não quer dizer, mas a gente vai falar mais. Vamos lá, então. Qual que é o papel dos pais quando a gente pensa em limites, quando a gente pensa em regras? É estabelecer regras, ou então limites, garantindo que os adolescentes vivam de modo responsável e respeitem esses limites. Portanto, pais negligentes, pais permissivos não estão fazendo o seu papel. Nosso papel é, sim, de proteger os nossos filhos, é de ajudar eles a se tornarem pessoas responsáveis. O nosso papel é possibilitar que os adolescentes participem da construção dessas regras. Ao mesmo tempo, então, que eu preciso mostrar para eles, eu preciso garantir que eles entendam, que eles sigam determinadas regras, que eles respeitem alguns limites, eu preciso, então, possibilitar que eles participem dessa discussão, que eles compreendam essa regra. O que isso quer dizer, gente? Eu não quero que meu filho simplesmente me obedeça. Eu quero que meu filho obedeça aquela regra, que ele respeite aquele limite, porque ele compreende. Não uma obediência que é unilateral, ou seja, eu só obedeço se a minha mãe está vendo. Eu só obedeço se tem alguém me controlando. Eu quero que ele faça isso independente. Sabe aquela ideia de que a gente tem, né? Quando eles são crianças, eles estão aqui perto de nós, então a gente vai controlando. Aí seu filho de 17 anos chega e fala assim para você, mãe, fulano tem um apartamento na praia e ele chamou a gente para ir. Eu e mais 4 amigos.
A gente vai passar o final de semana na praia, a gente vai fazer então. Aí o coração vem na boca. Você fala, e agora? E agora que eu preciso ter uma obediência de respeito ao outro. Eu preciso ter uma obediência em que, independente de eu estar perto ou não, o meu filho saiba dos limites. Que ele seja uma pessoa responsável. Que por mais que ele fique tentado a fazer algo, a beber demais, que ele tenha uma autorregulação que esteja relacionada à relação, muitas vezes, que ele estabelece comigo, de dizer, puxa, se eu fizer isso, como é que eu vou olhar para a cara da minha mãe? Nossa, estou imaginando a cara do meu pai quando isso acontecer. Não, eu não posso fazer isso, porque eu não vou aguentar o olhar de decepção deles. Esperar que eles tenham um controle dos impulsos sozinho, lembra do que a gente conversou lá no começo, trazendo as características da adolescência? Eles não têm esse controle dos impulsos. Eles precisam dessa regulação, mesmo que seja no nível de pensamento. Porque isso eles já dão conta de fazer. Eles já têm um pensamento que é abstrato. Então eu dou conta de pensar, e se? Como vai ser a reação do meu pai? Como vai ser a reação da minha mãe? Nossa, como é que eu vou olhar para a cara da minha avó e dizer para ela que eu fiz isso? E regular o meu comportamento. Então, a gente precisa, esse é o nosso papel. É sim o nosso papel dar a última palavra. A última palavra é sim dos pais. Isso não quer dizer porque eu sou mãe, porque eu sou pai e acabou. Porque quem manda aqui sou eu. Quem nunca fez uma fala como essa? Não é? Não é por isso. Não, a nossa última palavra é no sentido de nós precisamos ter sabedoria, de olhar para aquela situação e dizer, bom, filho, eu já entendi. Eu ouvi suas ideias, eu entendi o que você trouxe, eu percebi, você elencou, a gente discutiu e tal. Porém, eu não posso permitir que você vá neste lugar. Eu não posso permitir que você use determinado aplicativo, porque ele não é seguro. Tá bom, você já me disse que você vai usar para jogar com seus amigos, que você vai fazer isso, mas ele não é seguro. E o meu papel é proteger você. Então, a minha resposta é não. Fácil, não é, gente? Super tranquilo, vai. Fala a verdade. Eu acho que é super... Não, não é. Ele vai chorar, ele vai ficar bravo, ele vai fechar a cara, ele vai fazer. Mas eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. Né? A Thaís traz muito isso, né? A importância da gente conhecer esses aplicativos que a Thaís, né, no encontro, quando ela fala de convivência, né? A Thaís Bosa, perdão. Ela fala muito isso. Conhece os aplicativos que você está fazendo. Então, vejam que este momento ali de validação das regras, eu já vou mostrar para vocês como a gente pode aí construir essas regras com os nossos filhos adolescentes, eles são uma oportunidade de conexão. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de ouvir o que o meu filho tem a dizer, o que ele pensa sobre determinado assunto, o que ele sente. É uma oportunidade dele buscar argumentos para me convencer de que aquilo é legal. Mas é meu papel proteger o meu filho. E eu só vou dar conta de fazer isso quando eu tenho uma regra da qual eu tenho muita segurança. E eu só vou ter segurança em uma regra, já volto nisso. Eu só vou ter segurança numa regra quando essa regra é orientada por bons princípios. Mas calma. Muitos pais dizem, Mariana, mas meu filho não me escuta. Não adianta eu conversar sobre isso. E aí eu pergunto para vocês, meu filho não me escuta ou meu filho não me obedece? É diferente. É muito diferente. Lembra, para ter correção, primeiro eu preciso ter conexão com o meu filho. E para isso, o meu processo de construção de regras não é simplesmente dizer, eu decidi. Você não vai, você não convive mais com essa pessoa, você perdeu o celular. Não é esse o caminho. As nossas regras, elas devem ser poucas. Nós temos que ter poucas regras. Por quê? Porque as regras, elas servem para regular a nossa convivência. Por que o adolescente acha que regra é tão ruim? E ele tem tanta necessidade de quebrar as regras? Porque são muitas. Porque são chatas. Porque falam sobre tudo. O tempo todo a gente quer regulamentar. A gente quer dizer, você não pode, você faz. Não, calma.
As regras têm que ser poucas e elas têm que ser orientadas por bons princípios. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês antes, você não vai mais usar este aplicativo, porque ele não é seguro para você. A gente vai conversar, vai ter um processo de diálogo com o meu filho sobre esse aplicativo, sobre os riscos que ele tem, o que eu encontrei sobre ele, o que ele encontrou. Então, a gente vai trabalhar este processo. Mas por trás disso, tem uma questão da segurança dele. Eu vou dizer para o meu filho, você bebeu, você não vai dirigir. Esta é outra regra que é inegociável. Você não vai dirigir se você bebeu. Porque por trás tem um princípio maior, que é a vida, que é a segurança. Lembra do que o adolescente faz? Ele desconsidera, né? A hiperracionalização. Mãe, mas eu dirijo... Gente, quantos eu já ouvi isso? Eu dirijo melhor bêbado do que quando eu tô sã. Eu dirijo super bem quando eu tô bêbado. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. A gente precisa ter muita clareza enquanto pais. Então, assim, as nossas regras têm que ser poucas. E elas têm que dizer exatamente o que o nosso filho pode ou não pode fazer. E sempre sendo orientadas por bons princípios. Agora, o que a gente precisa fazer é uma diferenciação dos tipos de regra. Nós temos regras que podem ser negociadas. E nós temos regras que são inegociáveis. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês, né, de beber e dirigir, é uma regra que é inegociável. Certo? Porque ela envolve a saúde. Tudo que é regra que envolve saúde, ela não é negociável. Não quer dizer que a gente não possa discutir. Se meu filho olha para mim e diz, mãe, mas quando eu dirijo bêbado, eu dirijo muito melhor. Ao invés de olhar para ele e dizer, para que é besta. Ah, não, eu não sou obrigada a ouvir isso. Eu não tô acreditando. Você, de onde que você tirou essa ideia? O que te faz pensar? Você já dirigiu, então, enquanto estava bebendo? Você acredita? Vamos dar uma olhada? Eu li tal coisa, veja o que acontece. Eu vou conversar e eu vou buscar, por meio das argumentações, de fato, convencê-lo daqui. Se ele disser, ah, mãe, mas eu não amo. Tudo bem, meu filho, mas você não pode. Porque isso é negociável. Você está colocando a sua vida e a vida das outras pessoas em risco. Ponto. Acabou a conversa. Então, regra que é inegociável, a boa saúde. Regra que é inegociável, a boa educação. É inegociável estudar, fazer tarefa. O que muitas vezes nós pais fazemos? Aí já tá grande, né? Não estudou, não fez, problema é seu. Arque com as consequências disso. Vamos procurar a escola, você que se vira. Eu não vou mais ficar olhando se você fez ou não fez tarefa. Eu não vou mais olhar para ver se você está estudando. Calma. Interdependência. Na adolescência, eu não preciso sentar do lado dele para fazer tarefa. Eu não preciso estudar com ele. A não ser que ele me peça ajuda e diga, nossa, estou achando difícil isso. Medo, hein, gente? Medo quando eles pedem ajuda para a gente. Você fala, misericórdia, eu já estudei isso na vida? Meu Deus do céu, meu filho, como você é inteligente. Aí a gente vê, a gente valoriza, gente. Dá uma olhadinha lá no material do filho de vocês. Vocês vão valorizar. Eu vou dizer, olha, eu prometo, meu filho, que eu vou me esforçar. Eu vou ler esse negócio e vou tentar. Assim, eu posso olhar, eu não posso sentar, mas eu posso olhar para meu filho e dizer, o que está acontecendo? Eu estou recebendo uma notificação da escola que você não está fazendo as tarefas. Ai, mãe, porque eu não estou conseguindo. Bom, você não está conseguindo se organizar? Está difícil? Vamos procurar escola? Porque às vezes eu também, enquanto pai e mãe, às vezes eu não tenho ferramentas. Às vezes eu não sei como também. Então vamos procurar escola? Vamos procurar lá o pessoal do setor de orientação da escola? Vamos sentar com eles vão ajudar a gente a organizar, a pensar em outras formas de estudar, a melhorar a nossa rotina. Como a gente faz isso? Mas veja, eu não abro mão de dizer para ele, vire-se, isso é responsabilidade sua. Não. Tudo bem? Porque isso é uma regra inegociável. O bom estudo é inegociável. As questões que envolvem a convivência também são inegociáveis. Né? Desde pequenos atos de polidez, né? O Sponville ele já dizia, né, que a polidez abre porta para todas as outras virtudes. Então, de entrar num lugar e dizer bom dia, boa tarde, nossa, tempo mudou, sabe aquelas coisinhas assim, de boa convivência? Isso também é inegociável no nosso dia a dia.
Eu não sou obrigada a chegar na festa e abraçar e beijar todo mundo. Agora nós estamos... Ai, gente, agora com a pandemia isso veio uma coisa positiva, né? A gente não precisa ficar abraçando, beijando todo mundo. Não, eu não sou... Vamos, né? Quando isso tudo acabar, em breve, assim, espero. A gente não tem que ficar abraçando e beijando todo mundo. Não tenho que ficar abraçando e beijando todo mundo. Mas eu tenho que chegar nos lugares e cumprimentar as pessoas. Eu não posso naturalizar os apelidos. Ah, mas todo mundo chama ele assim, mãe. E muitas vezes o que a gente diz? Ah, esse povo é tão cheio de mimimi, né, filho? Agora é tudo mimimi. Agora não pode falar, mas tudo é bullying, tudo é não sei o quê. Não, gente. Isso é uma regra de boa convivência, é de respeito, é de como eu trato as pessoas. Isso é inegociável. Uma coisa é a gente ter um apelido carinhoso entre nós, porque outra coisa é algo que é pejorativo, que é desrespeitoso. Que, mãe, mas ele fala que ele não liga, mãe. Filho, mesmo que ele diga que ele não liga, como é que você se sentiria? Vamos pensar sobre isso? Será que não tem? Puxa vida, eu fico pensando, eu lembro, e a gente vai conversando disso com o adolescente. E a gente vai buscando sensibilizá-lo. Você sabe, filho, se fosse com você, eu não ia me sentir bem. Ai, mãe, mas não dá. O que eu vou fazer? Só eu. Só eu que vou parar? Só eu que vou falar para os meus amigos? De novo, vamos buscar a escola tem care, a escola tem equipe de ajuda, a escola tem ferramentas para ajudar vocês, os próprios alunos a agirem, a atuarem nesse momento. Então, vejam, isso é inegociável. Então, essas são 3 regras, vocês viram 3 tipos de regra. Saúde, educação e convivência. São só essas 3 regras, gente, que a gente não vai negociar. Todas as outras regras eu posso negociar com meu filho. Eu posso conversar, eu posso combinar, eu posso mudar. As regras servem para serem alteradas. Não, claro, toda hora, todo momento. Lógico que não, gente. Mas assim, a gente criou uma regra e a gente percebeu que quando a gente colocou ela em prática, não foi legal. Por exemplo, agora eles voltaram a se reunir, né? Fazer os rolês, encontrar com os amigos, sabe? Aí sempre foi de chegar em casa 11 horas. Mas eles foram para o cinema. E assim, mãe, não posso dar uma esticada, posso chegar 11h30? Porque a gente vai chegar um pouco mais tarde, e aí a gente vai ficar juntos e tal. Então, veja, a gente tem uma regra, e a gente pode alterar e dizer, ok, hoje a gente pode ceder. Na próxima, eu faço esse filho, hoje não dá. Sabe por quê? Amanhã eu preciso acordar cedo. E aí, meia hora, não é só meia hora, né? Eu tenho que te buscar, às vezes dar carona para um amigo, até chegar em casa, a gente... Então, eu também, enquanto pai e mãe, posso me considerar, posso me colocar neste papel. Então, esse é o sentido da gente pensar nas regras. Meninas, com relação às regras, tem alguma coisa aí? Opa, ai, meu Deus. Calma aí, vou interromper só um pouquinho, porque ele passou o slide que eu não quero passar. Não sei se você vai Oi, falar mais desculpa. para frente, mas como lidar quando há uma quebra de confiança? Se você puder conversar que esse processo, né, de reconstrução da confiança também faz parte dessa conexão e do Sim, cuidado. Né? legal. Essa é uma colocação muito importante, né? Quando há uma quebra de confiança. Quando há uma quebra de confiança entre pessoas, entre amigos, num relacionamento, o que a gente faz? A gente busca resgatar a confiança. Ou seja, quem quebrou com essa confiança precisa encontrar formas de resgatar. É a mesma coisa com os nossos filhos. Né? Na aula, no encontro com a professora Flávia, ela traz muito isso de como eu faço isso. Né? Ela fala até de uma técnica, que é a mensageria, que eu posso, então, me colocar para o meu filho e dizer, eu estou decepcionado. Quando você teve este comportamento, eu fiquei muito decepcionada, eu não esperava isso de você. Fez com que eu perdesse a confiança. Eu confiei, eu esperava que você fizesse isso. Mãe, mas... E agora? O que você vai fazer para reconquistar minha confiança?
Entenda que o que você vai fazer para reconquistar a minha confiança não é pedir desculpa, simplesmente. Pedir desculpa faz parte do processo. Mas o que mais a gente faz? E eu vou trazer daqui a pouquinho também algumas coisas, algumas alternativas aí para a gente pensar, né? Os americanos, eles trazem ideias que eu acho bem legais e que eu utilizo muito aqui na clínica com os meus adolescentes e com os pais, que é a ideia de faça um plano para reconquistar minha confiança. E fazer um plano significa escrever este plano. É de fato desenhar, é fazer isso de forma concreta. E quando a gente faz isso de forma concreta, a gente coloca no outro, primeiro, a seriedade daquilo, porque eu precisei parar, planejar, estruturar. E eu paro para, de fato, refletir sobre aquilo. Paro para tomar consciência. Não é dizer, não é fazer bico, não é colocar culpa no outro, mas quando eu olho para ele e digo, eu estou decepcionada e agora eu não dou conta de conversar com você, eu não consigo, eu preciso de um tempo. Eu estou, ao invés de dizer para ele, você é isso, você é um irresponsável, você não merece confiança, você não é digno daquilo que eu combino com você, que eu vou fazer com que o outro se arme para me responder. Quando eu olho para ele e falo dos meus sentimentos, eu dou a oportunidade, a possibilidade de ele pare para pensar e falar, meu, que merda gigante que eu fiz. Olha como a minha mãe, o meu pai, está se sentindo. Então, não há outro caminho. Se há uma quebra da confiança, ele precisa reconquistar a sua confiança. O seu filho, a sua filha precisa reconquistar a sua confiança. E para isso, é preciso tempo. É preciso um plano para reconquistar. Não é de uma hora para outra. Respeite o seu sentimento como pai e mãe. O seu sentimento verdadeiro. Não é vingança também de, agora você vai vir. Eu não vou deixar de ser 4 semanas. Não, faz isso de verdade. Mostra, porque isso é real na nossa relação. Eu perdi a confiança. E para você... Mãe, mas o que é que eu tenho que fazer para reconquistar sua confiança? Eu preciso pensar. Porque às vezes a gente também não sabe. Eu também não sei agora. Eu preciso pensar no que você pode fazer. Depois eu posso te dizer. Mãe, mas e amanhã? E depois? O amanhã, a gente conversa amanhã. O outro dia é um outro dia. Agora, não. Agora não é hora. Então, eu vou voltar a falar mais sobre isso, tá bom? Meninas, se vocês acharem que eu não respondi, vocês vão me notificando, tá bom? Então, o que a gente faz quando eles não cumprem as regras? Punição. Castigo. Tira celular, perde a aula que ele adora, faz alguma coisa que eles não gostam. Muito cuidado. A gente precisa mudar a nossa ideia, né? De que para aprender é preciso sofrer, é preciso expiar, é preciso pagar. E esse é um grande risco da nossa punição. Quando a gente vai lá, dá uma chinelada, que hoje a gente tem lei que proíbe isso, né? Que não permite. Mas quando a gente grita, quando a gente bate, quando a gente tem um comportamento assim, a gente dá a ideia para os nossos filhos de paguei a minha dívida, estou livre para fazer de novo. Quantas vezes os adolescentes dizem, me bate, me põe de castigo, mas não fica com essa cara. Mas não faz desse jeito para mim. Porque dói muito mais. Muito mais. Então, a gente precisa hoje pensar que a punição não é a melhor estratégia quando eu quero ter uma postura, um estilo parental autoritativo. Quando eu quero estabelecer uma relação de limite, de regra, de firmeza com meu filho, mas ao mesmo tempo de gentileza. Porque se eu puno, comecem a pensar vocês. Nós todos, acredito que grande parte de vocês também foram educados numa educação extremamente punitiva e autoritária. A gente mentia. A minha mãe fala muito, minha mãe fala, nossa, gente, vocês acham que os adolescentes hoje são difíceis? Difícil é gente. A gente brigava na porta da escola de sair de soco. A coisa era feia, voltava em casa, ninguém contava para pai e mãe, não. O que aconteceu com você na escola? Eu tropecei, eu fiz... Se contasse, a gente apanhava em casa também. Mas o que a gente faz? Para evitar de ser punido, a gente mente.
Quando gente, isso a gente faz muito com os adolescentes. A mãe do fulano já me mandou um WhatsApp contando o que aconteceu na festa. Ao invés de eu virar para o meu filho e estabelecer essa relação de verdade, e dizer, fulano, estou sabendo, não preciso dizer que foi a mãe do fulano, não preciso colocar essa mãe nessa situação, porque a gente sabe também. Estou sabendo que isso aconteceu. Eu pergunto, aconteceu alguma coisa? Fez não sei o quê? Eu já sei a resposta. É lógico que ele vai mentir. É lógico que ele vai inventar, porque ele está se protegendo, porque ele já vê na tua cara, teu olho de louca, falando, tem um perigo, tem alguma coisa que vai acontecer, então ele vai mentir. Então, não obriga teu filho a mentir, não obriga ele, não coloca ele nessa situação. Se você já sabe, olha para ele e diz, estou sabendo que isso aconteceu. Então, problemas da punição, aprendizagem da mentira. Revolta, vingança. Eu tenho uma amiga, e ela é fumante, e é algo que hoje incomoda muito. E ela fala, gente, sabe como que eu comecei a fumar? Na adolescência. Minha mãe chegou em casa, eu tava com mais 3 amigos, e a gente tava experimentando. Ela falou, nossa, tossi, foi horrível. Eu falei para minha mãe, nossa, eu nunca mais. A minha mãe chegou, mas ela me humilhou tanto, ela gritou tanto, porque a mãe era fumante e não queria isso. Ela falou, eu sei disso. Hoje, como adulta, eu entendo que ela fez isso, porque ela entrou em pânico. Ela também não queria que eu tivesse essa dependência. Ela sabia o quanto isso era nocivo, o quanto isso era ruim. A mãe gritou tanto e me humilhou tanto, que eu saí dali e falei, eu vou fumar. E ela é hoje fumante. Ela começou por ódio, por vingança. Ela falou, porque eu falei para ela não quer, agora que ela vai ver, então. Tamanha humilhação que ela teve. Então, a punição, ela gera revolta. Outra característica muito comum é que a gente diz assim, se acontecer tal coisa, se você aparecer aqui na escola com essa nota, com nota mais baixa do que isso, você vai fazer tal coisa. Se você atrasar para chegar nessa festa, você vai ficar 3 semanas sem celular. Ai, gente, quando você diz, se você atrasar dessa festa, você fica 3 semanas sem celular, o que vocês acham que ele vai fazer? A criatura está lá na festa, feliz, pós-pandemia, ainda dentro da pandemia, assim, tendo uma festa. Bendita das festas de 15 anos, né, gente, que volta e deixa a gente de cabelo em pé. Então, ele tá lá na festa de 15 anos, ele tá curtindo super. Aí ele fala, bom, eu posso ir embora agora com meu amigo, que tá dentro do horário, né, como eu combinei, ou eu posso pegar carona com fulano depois, que a mãe dele deixou ele chegar daqui 2 horas. A festa tá tão boa. Ah, vou ficar, né? Vale a pena eu ficar 3 semanas sem celular. E aí ele fica. Não combina isso. Ele faz essa relação custo-benefício. Ele vai fazer isso naturalmente. Nós fazemos. Tá bom? Ninguém precisa se entregar aqui. Mas nós fazemos essa relação. Nós fazemos o cálculo de risco. Eu tô atrasada, tô na estrada. Tô atrasada, tenho que chegar lá no Band. Quando eu ia aí no Band presencialmente, que saudade de ir no Band. Quando eu fui, eu tô atrasada, né? Eu sou, gente, do interior de São Paulo. Vocês estão percebendo pelo sotaque, né? Esqueci de falar isso. Tá óbvio isso para vocês, né? Então, imagina, até chegar aí você fala assim, tem um radar ali, porque aí você faz muito essa estrada, gente. Você sabe todos os radares fixos. Tá certo? Não tá. É uma regra que tem um princípio por trás? É uma regra, que é a nossa segurança, é a nossa vida, mas eu tô muito atrasada nessa hora, eu vou dar uma aceleradinha. Eu corro o risco de ter um radar móvel? Corro um risco, mas vai que não tem. Eu acelero, eu pego uma ponte. Quando tá na ponte, eu dou uma freada, porque eu já sei que ponte é um lugar que geralmente o pessoal coloca um radar. Então, a gente faz um cálculo de risco para não ser pego. E a mesma coisa eles. Eu sei que eu não posso colar. Tem um princípio por trás da regra, que é o meu bom estudo, que é verificar a minha aprendizagem. Não é para comparar com o meu amigo, não é por causa da minha nota 10, é para ver o que eu aprendi naquele conteúdo que eu não aprendi. Né, para o meu professor poder olhar, para que eu possa olhar e me orientar e buscar. Mas eu falo, nossa, mas não deu tempo de estudar. Então, eu faço um cálculo para ver se vale a pena ou não colar.
Então, esse cálculo de risco, ele acontece. E claro que N outras formas, né? De apatia, de insegurança, de medo de fazer algo novo. Tudo isso está relacionado à punição. E eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Ser punido é fácil. A consequência está ali. Fácil, na hora. Ela me priva da minha responsabilidade. Qual é o problema do cara que combina com você que vai voltar uma hora da festa e não volta? O problema é ele ficar sem celular? Não é. O problema é que ele quebra a minha confiança. Este é o problema. O problema é que quando ele faz isso, eu, enquanto mãe, fico muito preocupada achando que tem algo acontecendo com ele. Quando ele faz isso, ele esqueceu que ele teria a possibilidade de me mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer: mãe, tá muito legal aqui, me deixa ficar mais? Ó, o fulano vai embora a tal hora. Mas entende que para isso tem que ter uma conexão com meu filho para poder dizer naquele momento: filho, ok, tá tudo bem? Você tá bem? Tá tudo certo aí? Você quer ficar? Tá bom. Ou então vou fazer diferente, filho. 2 horas eu acho muito. Eu vou te buscar. Em São Paulo é difícil, né, gente? É um super trabalho, eu sei que é. Somos pais, somos responsáveis por eles. Não é muito melhor eu dizer, então, daqui 1 hora, ok? Daqui 1h30 eu vou te buscar. Ou então, não tem jeito. Filho, eu prefiro que você venha. Eu tô insegura com você aí nesse lugar, eu não tô me sentindo confortável. Entende? Para o meu filho considerar isso, eu preciso ter uma relação com ele. Eu preciso estabelecer uma outra forma de me relacionar. Então, quando a gente simplesmente pune, a gente tira o que eles querem, a gente atribui castigos, a gente está, na verdade, privando eles de assumirem a responsabilidade. Então, o que a gente faz quando os nossos adolescentes não cumprem as regras? Quando eles desrespeitam os limites? E aí eu trago 2 grandes possibilidades para a gente pensar juntos. Primeiro, olhar o erro como oportunidade de aprendizagem e trabalhar com as consequências que são naturais. Os erros, eles fazem parte natural do nosso crescimento, da nossa aprendizagem. Como nós, pais, temos lidado com ele? Será que a gente assume os nossos erros? Será que a gente reconhece os nossos erros? Será que quando eu erro eu fico muito nervoso, muito irritado também? Então, é algo que a gente precisa refletir. As pessoas não podem se sentir mal e aprender algo positivo ao mesmo tempo, né? O melhor aprendizado ocorre quando as pessoas se sentem bem. Então, assim, quando um adolescente erra, o que a gente faz? Eu vou aproveitar. Mariana, eu vou aproveitar dessa oportunidade. Eu vou pegar agora, eu vou dar uma lição de moral nesse menino, nessa menina, ele vai ouvir tanto agora. Gente, ninguém é capaz de agir bem se não se sente bem. Então, essa é uma oportunidade de olhar para aquilo e dizer, calma, eu tô vendo, eu entendi o que aconteceu. E a Flávia, gente, de novo, trazendo sempre para vocês os outros encontros. Vejam como esses encontros, eles vão conversando, né, um com o outro. E é um tema que a gente não esgota, né? A gente nunca esgota quando a gente pensa na educação dos nossos filhos. Mas a Flávia, ela traz muito essas estratégias de dizer, eu estou entendendo, eu estou vendo que você está chateado, mas o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, a gente precisa dizer, a gente erra. O que a gente faz com o erro que é o diferente. Pratique esse princípio com você mesmo, na relação com seu filho. Reconheça o seu erro. Filho, hoje, quando aconteceu aquela situação, eu errei. Eu não precisava ter gritado com você daquele jeito. Assume a tua responsabilidade. Eu não precisava ter gritado com você daquele jeito. Não aproveita desse momento para dizer, mas você não deveria. Não, calma aí. Uma coisa é uma coisa, gente, outra coisa é outra coisa. Eu estou reconhecendo o meu erro. Assume a sua responsabilidade e a sua postura. Porque depois a gente não quer que os adolescentes façam isso com a gente. A gente fala, mãe, eu já pedi desculpa. Mas você também? A gente fala, por que você está falando mais? Então, você está falando de você agora. É a mesma coisa, a gente via de mão dupla, funciona para todo mundo igual. Tá bom? Então, assim, se o meu filho adolescente, eu olho para ele e falo, eu não deveria ter gritado com você.
Eu poderia ter encontrado, busca outra forma, busca outra solução, mostra para ele que tem outra estratégia. Isso não te fragiliza, isso te humaniza, isso mostra para os nossos filhos que a gente erra, mas que a gente pode reparar os nossos erros. E que reparar os nossos erros é grandioso. É fundamental. Eu poderia, filho, ter olhado para você e ter dito, eu estou irritada e agora não quero conversar. Eu poderia ter olhado para você e falado, olha, dá licença. Sai do meu quarto que agora eu não dou conta. Mas não. Naquele momento eu optei por gritar. Eu não consegui me controlar. E eu sinto muito por isso. É óbvio, gente, que eu não vou ficar o tempo inteiro pedindo desculpa pro meu filho. Até porque se eu tô precisando ficar pedindo desculpa o tempo inteiro pro meu filho, tem alguma coisa errada. Né? Tá na hora de parar, respirar e me replanejar. Não é isso. Mas quer dizer, assumir a responsabilidade. É de fato mostrar que o erro faz parte do processo de aprendizagem e ok. Não é que isso não me faz uma pessoa pior, ao contrário. Isso me faz uma pessoa humana, que olha para ele também na sua humanidade, que o respeita a sua dignidade. Então, olhar para o erro como oportunidade significa, e aí, Má, vou trazer aquela sua pergunta. Como ter uma postura assertiva no momento do conflito? Não tem como, minha filha. Minha amiga, meu amigo, não tem como. Somos todos tomados por emoção. Todos nós igualmente. Né? Os nossos sentimentos estão em nós, não tem jeito. Você vai estar cego de raiva, você vai estar muito irritado, você vai estar muito bravo. E aí eu chamo a atenção para o que a disciplina positiva chama de tempo positivo. Peça um tempo. Volte para você, diga, agora eu não dou conta. Agora eu preciso de um espaço. Agora eu preciso de um tempo. Eu tô tão chateada com o que aconteceu que eu não sei se eu consigo controlar as minhas palavras. Então eu vou me acalmar e depois eu volto. Gente, difícil. Mas eles aprendem isso com uma rapidez. Eles passam a usar. Inclusive, na disciplina positiva, já trazendo uma sugestão para vocês, eles trazem aí algumas ideias de ter espaços para esse tempo de qualidade, para esse tempo positivo. Então, assim, a gente quando a gente pensa nas crianças pequenas, ter um cantinho no quarto, sabe? Com massinhas, com coisas que a criança possa. A mesma coisa para o adolescente. Então, assim, e esse tempo positivo pode ser um espaço que seja da nossa casa. Então, assim, na nossa casa, tem lá uma poltrona que a gente vai deixar, olha, aquele lá vai ser um lugar de quando a gente estiver muito nervoso, muito irritado, que a gente está percebendo que vai perder o controle e que eu preciso desse tempo positivo, eu vou sentar naquela poltrona. Ao lado daquela poltrona, eu posso ter um coisinho para ouvir uma música que relaxa. Eu posso ter, sabe, os coisinhos que eles estão brincando lá de apertar, os poppets lá, um coisinho para me ajudar a me acalmar, né? Uma bolinha daquela de amassar. Veja, eu posso ter objetos concretos que me ajudem a retomar a calma. Que me ajudem. Só que esse tempo não é só para os nossos filhos, é para nós também. Então, esse é um espaço que também é meu, que eu também tenho esse direito. Então, Má, não tem como eu ter uma postura assertiva se eu tô com muita raiva e eu preciso me respeitar enquanto pai e mãe. A gente diz isso o tempo todo, né? Em todos os lugares que a gente lê, em todos os lugares, em tudo que a gente assiste, a gente ensina mais pelo nosso exemplo do que pelo que a gente fala. Isso é um fato. Não adianta eu dizer para o meu filho, quando você está nervoso, você não pode fazer isso, você não pode agredir as pessoas, você não pode usar as palavras. Mas quando eu estou nervoso, eu agrido. Eu faço isso. Então, eu preciso ter uma postura mais assertiva. Eu preciso dizer, eu preciso de um tempo. E depois a gente conversa. Após esse tempo positivo, eu preciso olhar para aquele erro e dizer, calma aí, qual era esta regra? Qual era a regra que a gente tinha? Ela, de fato, envolvia um princípio? Então, eu estou lá no meu tempo, pensando, qual foi a regra que o meu filho feriu? Né? Ele chegou atrasado. Ele mentiu para mim, ou ele omitiu algo que era importante. Então, qual é o princípio que a gente está quebrando? Qual é a regra? Se tomando como esse tempo é importante, é necessário para a gente processar nossas ideias, aí eu preciso pensar como
de que maneira eu vou tratar o meu filho? De que maneira eu gostaria de ser tratada quando eu erro? Como, né? Se eu faço algo errado no meu trabalho, no meu relacionamento, com os meus amigos, né? Com a minha esposa, com o meu esposo, como eu gostaria que as pessoas me tratassem? Com acusação? Supondo as coisas, dizendo, porque você é isso? Ou eu gostaria que a pessoa cheque, pergunte para o seu filho. Foi isso? E sabe assim, faça boas perguntas, né? A Flávia trouxe na fala dela várias formas como a gente se comunica que interferem na comunicação, que são barreiras de comunicação. Né? Então, quando eu olho para o meu filho e já suponho, eu já sei. Sabe por que você fez isso? Por causa disso, daquilo. Sabe tudo. Você acha que o meu filho vai falar? Ou pior, o que a gente faz? A gente diz, porque quando eu era adolescente, você pensa que as coisas eram assim? Eu digo, eu não ajo dessa forma, eu sei tudo. Eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, eu ajo da melhor forma. Não, isso vai me impedir de falar. Isso vai me fazer olhar para o erro como um grande absurdo. Não, o meu erro ele é a oportunidade da minha aprendizagem. Então, eu vou voltar para a minha regra. Eu vou pensar nas perguntas, em boas perguntas que eu posso fazer para o meu filho. E vou focar na solução deste problema. E não na punição, mas sim na solução. Como é que nós podemos resolver esta situação? E aí, eu trago para vocês algumas alternativas para punição. Aqui embaixo, no cantinho da apresentação, vocês devem estar vendo que tem a sugestão, que são as autoras, né? A Adele Faber, a Elaine Maslich, que trazem aí como a gente fala com os adolescentes. Né? Como o livro Como Falar para os Adolescentes Ouvirem, Como Ouvir para os Adolescentes Falar. A gente não tem esse livro ainda traduzido no Brasil. Mas a gente tem esse livro, a gente consegue baixar, né, na internet, e a gente tem o Como Falar para o Seu Filho Ouvir, que é mais voltado para as crianças, mas eu sugiro, e depois eu vou trazer, né, meninas, sugestões aí para vocês de leitura. Mas só para mostrar que está ali a nossa referência de onde eu estou tirando essas alternativas para a punição. Então, vamos voltar lá, no caso da menina que atrasa. A mãe de uma colega da sala, fala, não deixa que eu busco elas na festa hoje, você leva e eu busco. É uma mãe da sua confiança. Você fala, ok, a mãe vai buscar o que a criatura faz, não está na porta. Claro que a criatura não está na porta. Aí a mãe faz o que? A mãe te liga. A mãe te liga e fala, fulana, a criatura não está aqui. O teu coração naquela hora para. Porque a tua vontade de matar a criatura por 2 motivos. Primeiro, porque a mãe está te esperando. Vamos falar a verdade, gente. A primeira coisa que vem, olha a vergonha que esta criatura está me fazendo passar. A humilhação. Porque a fulana está lá esperando. E depois, porque você fala, Jesus, o que foi que aconteceu com ela lá dentro deste lugar? Você manda mensagem no WhatsApp, você começa a ligar, a filha responde, mamãe, já estou saindo lá fora. Você fala, graças a Deus, que tem meia hora para essa criança chegar em casa. Porque senão eu não sei do que eu seria capaz. Né? Nessa meia hora você faz um mantra, eu sou o adulto da relação, a Thelma vinha e fala muito isso. Né? Eu sou o adulto dessa relação, eu sou o adulto dessa relação e vou lá me preparar. Quando essa criatura chega, se eu der conta, que eu posso olhar para ela e dizer, amanhã a gente conversa. Agora eu não dou conta. Você está viva, não está machucada, não aconteceu nada, vai dormir, amanhã a gente conversa. Se eu conseguir me recuperar, eu vou falar sobre os meus sentimentos. Eu posso dizer, fulana, fiquei muito preocupada quando a mãe da sua amiga me ligou e disse que você não estava na porta esperando. Ai, mãe, nossa, atrasei 5 minutos. Não foi nada. Pode não ser nada para você. Mas para quem está esperando, isso pode gerar uma grande preocupação. Aí eles falam, sabe, gente, conhece isso? Quem nunca foi adolescente fez isso, né? Ai, mãe, eu espero que quando você combine algo comigo, então eu vou declarar as minhas expectativas. Eu espero que quando você combine algo comigo, você cumpra. Vocês estão percebendo
que são frases pontuais e curtas e breves, porque é isso que demonstra a minha autoridade. Eu não estou falando, lendo um sermão, fazendo... Não. Eu estou sendo clara e firme nas minhas colocações. Eu estou falando dos meus sentimentos, eu falei da minha preocupação, eu disse das minhas expectativas. Ai, mãe, nossa, vocês estão exagerando. Fulana, a mãe da sua amiga ficou bastante preocupada. Você precisa se desculpar com ela. Veja, estou dizendo, você precisa reparar o que você fez. Eu estou mostrando. O que você quer que eu faça? Que eu ajoelhe para ela? Que eu peça perdão? Não é isso que eu espero. Eu já falei com a minha amiga. Ela já falou que a mãe dela nem tá mais brava, tá tudo bem. Não. Você precisa se desculpar com a mãe da sua amiga. Aí eu vou trabalhar com a escolha. Você gostaria de mandar uma mensagem para ela? Ai, mãe, não. Então você quer ligar? Ah, não, prefiro mandar mensagem. Prefiro mandar mensagem. Ok, tudo bem. Você me ajuda? Ajudo. Vá fazendo isso. 20 minutos depois, porque não contente, a fulana vem. Mãe, não sei quem me chamou para ir na casa dela. Aí a gente vai fazer um churrasco, a gente vai fazer não sei o quê. Posso? Não. Ai, mãe, eu não posso ir ainda por causa daquilo que eu atrasei ontem. A gente conversou, né? Digamos que a gente tinha conversado no outro dia. Eu não posso porque eu atrasei. Exatamente. Exatamente por isso. Mas, mãe, eu já pedi desculpa. O que mais? Eu preciso de uma noite sem preocupação. Hoje, não. Veja, privilégio exige responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade, eu perco o privilégio. Tudo bem? É isso que eu vou fazer. Isso é uma consequência natural, que foi aquilo que eu estava falando para vocês. Essa é uma consequência natural. Mãe, o que eu preciso fazer então para você me deixar ir? Hoje eu não vou deixar. Você pode então, como eu disse para vocês antes, você pode criar, você pode escrever o que você vai fazer de uma próxima vez para que isso não aconteça. Você pode escrever como você vai fazer para reconquistar a minha confiança de novo. Mas entende? Eu tomo uma atitude após a minha fala. A minha fala foi breve, foi curta, foi objetiva, foi segura. Ou seja, eu mostrei autoridade. Eu mostrei para ela que isso não pode acontecer. E tomei uma atitude. Agora não, você perdeu isso. Tá ficando claro aí, pessoal? A gente vai trabalhar, então, numa consequência que é natural, numa consequência que é lógica. Quando a gente vai pensar, então, na consequência, quando a gente tem que tomar uma atitude, como eu disse para vocês, naquele momento, o que eu disse para elas? Tem que ser uma atitude relacionada, não é simplesmente, então agora você vai ficar sem celular. Agora vocês me digam, como é que a gente tira o celular de uma criatura de 16, 17 anos que sai de casa, gente? Você não tira. Aí você tira o celular e você fala assim, Breno, eu só vou te dar o celular para quando você sair de casa. Então, assim, a nossa consequência, ela tem que ser relacionada ao comportamento. Ao mesmo tempo que ela tem que ser respeitosa. E veja, respeitosa com o meu filho, no sentido de, veja naquele exemplo que eu estava dando para vocês antes. Eu não precisei humilhar, eu não precisei gritar, eu não precisei ofender, mas eu também respeitei os meus sentimentos e disse, hoje eu preciso de uma noite sem preocupação. Eu não quero. Você não vai. Então, de novo, o respeito sempre como uma via de mão dupla. E claro que tem que ser razoável, né? Eu não posso exagerar. Então, você vai ficar um ano agora sem sair porque eu perdi a confiança. Não tem jeito, gente, isso é surreal. Isso não vai acontecer. Outro exemplo para a gente ir pensando, tá bom? Até para que vai ficando mais claro para vocês essa ideia da consequência natural, né, de alternativa para lidar com o castigo, com a punição, com o castigo, outras alternativas. Chega uma notificação da escola, seu filho não está fazendo os deveres. A orientação da escola chamou o seu filho, conversou e ele não te falou.
Ele omitiu essa informação. No primeiro momento, a orientação estava lá fazendo um trabalho de autonomia. Depois ela vai te notificar, mas primeiro ela vai estabelecer combinados. Não sei, tá bom, meninas, se é assim que vocês fazem aí. Estou dando um exemplo. Primeiro a gente vai estabelecer uns combinados e vai ver o que esse aluno dá conta de cumprir, o que ele consegue, para a gente fazer, então, parceria com essa família. Nós vamos verificar, nós vamos testar, trabalhando essa autonomia, né? Atribuindo responsabilidade a esse jovem. Chega a notificação para você. Você olha para o seu filho e fala: eu estou extremamente irritado que você não fez as tarefas, que eu acabei de saber, né? Fui notificado pela escola que você não fez as tarefas e que você não me contou que você fez outros combinados com a orientação e que você não cumpriu. Pai, mas é porque eu tô no momento, a gente está treinando lá o futebol, né? Um jogo, e assim, o treino está exigindo demais, eu estou fazendo muito. Eu espero que você entenda e que você leve a escola como a prioridade. O jogo, o futebol, ele é importante, mas a sua prioridade é o seu estudo, são as suas tarefas. E eu espero que você as coloque em primeiro lugar. Ai, pai, mas a gente está treinando muito, o time precisa de mim, aí eles começam então. Fulano, eu já entendi. Agora, como é que você pode fazer para dar conta de fazer as tarefas e cumprir? Você tem duas escolhas. Você pode sair do futebol, dar um tempo do futebol, até você cumprir com todas as tarefas. Certo? Ai, perdão, esqueci de um passo, né, gente? Ó, vou voltar. Ai, que eu não sei como voltar o slide aqui. Lembra que eu falei, ó, falando com vocês, estou lembrando dos passos. Primeiro passo, eu vou falar dos meus sentimentos. Então, eu disse que eu estou irritada. Segundo passo, eu falo das minhas expectativas, que eu espero que ele entenda e que ele siga isso, que a escola é prioridade. Terceiro passo, reparação. Eu preciso que você cumpra com todas as suas tarefas. Você deve fazer todas as suas atividades e entregar na escola até o prazo combinado com a orientação. Mas, pai, eu tô ficando até mais tarde, tal. Bom, aí eu vou para as escolhas. Você tem duas opções. Você pode sair, dar um tempo do futebol, para que você consiga cumprir e depois você volte. Ou então, que é o que eu desejo que você consiga, que você faça suas tarefas e se organize melhor no tempo, fazendo suas tarefas e mantendo o futebol, cumprindo com as suas responsabilidades. O que vocês acham que ele vai fazer? Pode deixar, pai. Eu vou me organizar melhor, eu vou seguir, eu vou fazer todas as tarefas e vou continuar no futebol. 4 dias depois, a escola volta a entrar em contato com você. Ele não entregou. Claro que não. Você não estava dando conta de se organizar, não vai dar conta agora. Só que não adianta eu olhar para o adolescente e dizer, você não vai conseguir. Se até agora você não conseguiu, por que agora você vai conseguir? Eu preciso permitir que isso aconteça, que ele experimente esse sentimento para que a gente possa agir, para que a gente possa atuar e olhar para ele e dizer, eu estou vendo que você não consegue. Você está saindo agora, você vai ler um tempo, vai cumprir com as suas atividades e quando você terminar, a gente volta a conversar. Mas o time precisa de mim. O que vai acontecer? O time precisa de você. Mas você precisa terminar isso. Então, cumpra com essas atividades. Faça, se organize com qualidade e rapidez. Mas eu não quero. Então, organize um plano. Organize um plano para mim de como você vai fazer isso. E eu quero ver você cumprir. Então, veja, eu fui razoável. Eu não fui além daquilo. Eu não tirei ele de tudo. Mas eu tomei uma atitude. Se eu não dou conta de fazer as duas coisas, a minha prioridade, lembra das minhas regras, que são inegociáveis? É inegociável o bom estudo do meu filho. E eu não vou abrir mão disso. Deixa para vocês aqui uma sugestão. Mariana, e quando eu enfiar os pés pelas mãos? Vai acontecer. Esse é um exercício que eu costumo fazer muito com os pais aqui na clínica e é muito legal, porque a gente para pensar, né? Então, assim, pega o seu caderninho, o seu celular, o que você usar, né? Que for fácil aí para você tiver na sua mão. Anota a situação conflituosa. Segundo passo. Como é que você e seu filho se sentiram com a sua atuação? Ah, eu gritei, eu tirei, eu puni, eu disse absurdos. Como é que ambos se sentiram? O que meu filho e minha filha
precisa aprender nessa situação? O que eu posso aprender? E, por fim, como eu posso fazer de uma forma diferente? Gente, a gente não tem, como eu disse para vocês lá, a gente não tem uma fórmula mágica, a gente não tem uma receita de bolo. Mas a gente pode e deve aprender com os nossos erros. Então, calma aí. De uma próxima, e vai acontecer de novo. Seria ótimo se fosse uma vez só e a gente fizesse a intervenção e pronto. Maravilhoso. Não, gente. Vai acontecer uma vez, a gente vai intervir, a gente vai fazer de novo e quantas vezes forem necessárias. Tudo bem? Quantas vezes forem necessárias? Porque eu não abro mão do meu filho. Porque eu amo incondicionalmente. Tudo bem? Então, vamos aprender com os nossos erros. Isso aqui é uma sugestão aí para vocês de exercício, para que vocês mesmos possam fazer. E aí, a gente falou que antes de punir, a gente precisa ter essa conexão. Vejam que tudo que eu trouxe para vocês de estratégias e de alternativas para não usar daquelas punições que a gente costuma usar, dos castigos, de fazer o nosso filho sentir mal, ela está muito relacionada, ela está muito ligada à relação que eu estabeleço com o meu filho, a essa conexão que eu tenho com ele. Né? Não é ser amigo, como eu falei para vocês, não é isso que a gente está buscando, não é, mas é entender que eu posso validar os sentimentos dele, que eu posso acolher as angústias, que eu posso ver ele chorar assim, incansavelmente porque ele largou da namorada, e ao invés de olhar para ele e dizer, para com isso, eu sou sua primeira namorada, você vai arrumar uma de outras. Que bobagem! Isso é de uma insensibilidade tão grande. Posso olhar para ele e dizer, filho, puxa vida, eu tô vendo tanto que você tá triste. Nossa, é muito ruim mesmo quando a gente termina um relacionamento. Eu posso validar os sentimentos deles ao lado dele. Segurando na mão dele, dizendo, eu tô aqui. Dando um abraço carinhoso. Mostrando para ele que aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa é valor, é importante. Eu preciso me aproximar do meu filho. Eu preciso conhecer o meu filho. Eu contei, né, para as meninas esse exemplo, e as meninas falaram, Mari, você tem que dar esse exemplo, você não pode deixar de contar isso. Né, quando a gente estava conversando sobre esse encontro de hoje. Quando as crianças são pequenas, se vocês me perguntarem, eu sei cantar todas as músicas do Bita. Vocês não devem conhecer Bita, a não ser que tem criança pequena. Bita é novo. Mas a gente conhece todas as músicas. O Sítio, Cocoricó, Galinha Pintadinha, a gente canta todas as músicas. A gente não só canta, a gente dança. A gente passa vergonha. Não é, gente? A gente canta, a gente dança, a gente filma, a gente faz tudo. E quando eles são adolescentes, a gente fala que música chata, insuportável. Você sabe o que você está cantando? Você sabe a bobagem que você está falando? É gente chato mesmo. É muito chato. Mas eu preciso me aproximar, preciso ouvir, até para que eu possa fazer uma crítica para aquela música, no sentido de dizer, nossa, filho, você não acha muito pesado? Nossa, que violento. Mas eu entendi que você gosta, porque o ritmo, né? A batida é legal. Que séries os meus filhos estão assistindo? Né? A gente está aí com essa série agora no auge, que é o Round Six, né? Que os adolescentes estão assistindo, que é permitido a partir de 16 anos. Não sei se vocês assistiram, se vocês tiveram esse espaço. Eu, particularmente, comecei a assistir, não dei conta. Comecei a assistir por conta dos adolescentes aqui da clínica que começaram a me trazer isso borbulhando. De ver as crianças pequenas brincando de batatinha frita 1, 2, 3. Sem saber o que aquilo significa. Gente, é de uma violência essa série. É de uma desumanidade que, assim, é assustador. Mas meu filho tem 16 anos. Então, vamos sentar do lado e eu vou assistir com você. Para que a gente possa entender o quanto aquilo é grave. Ou o ponto de dizer, meu filho, tudo bem, você tem 16 anos, é permitido, mas não dá mais para a gente assistir. Isso é muito pesado. Né? Assim, quando a gente faz uma brincadeira, que faz 1, 2, 3 e vira e mata, como é que é isso? Então, vocês imaginem as crianças de 10 anos assistindo isso. De 13. Ou de 16, 17 assistindo sem uma supervisão. Sem uma criticidade, sem um olhar para aquilo. Então, eu preciso me aproximar. Mas não é me aproximar só para criticar.
É me aproximar no sentido de me conectar, de conhecer aquilo, de entender aquele universo. A gente faz isso com as crianças, por que a gente perde isso com os adolescentes? Então, demonstra interesse genuíno pelo seu filho, de verdade. Eu quero saber mais. Eu quero conhecer dos seus amigos. Eu não vou sentar. Então, quando os filhos dos meus amigos, os amigos do meu filho, ô, gente, então não. Os amigos do meu filho estão na minha casa, eu não vou sentar ali no sentido de especular e de ver o que eles estão conversando para depois ir falar para outra mãe. Porque se eu preciso fazer essa especulação, é sinal de que não está tão legal a minha relação. Mas eu preciso, então, me aproximar do meu filho, demonstrar interesse para estar próximo dele, para conhecer o mundo deles, para dar risada, para me conectar, tá bom? A minha rotina, a gente sentiu muito isso na pandemia. Estávamos todos dentro de casa, e isso foi um choque para muitos pais, e eu trago isso também das evidências que eu tenho aqui na clínica, de muitos pais dizerem, Mariana, foi muito difícil. Mas sabe por que foi mais difícil? Porque eu percebi que eu não conhecia meu filho. Que ele estava num cômodo e eu estava no outro, um do lado do outro. E que ele não queria ficar do meu lado. Ele podia estar assistindo aula aqui do meu lado, porque eu também estava trabalhando, cada um no seu fone, mas assim, ó, um do lado do outro. O quanto essa rotina de vamos sentar na mesa para conversar, vamos sentar na mesa para comer, mas não tem que ser a hora de sentar na mesa para comer, gente, para falar da nota da escola. Para isso eu preciso conhecer do mundo, eu preciso contar da minha vida, contar do meu dia para o meu filho, olhar para ele e dizer, nossa, hoje eu tive um dia super difícil. Nossa, fiquei tão tenso no meu trabalho. Se eu espero que o meu filho me conte, eu também posso contar, eu posso abrir isso. Mariana, mas como que eu faço? Eu nunca fiz isso com meu filho. Como é que eu fico? Como é que eu chego lá no quarto dele, sento do lado dele, enquanto ele está assistindo, e falo, posso assistir com você? Ele vai olhar para mim e falar, você tá louca? Que isso? Lide com esse primeiro desconforto. Diz, não, eu só quero ver o que você tá vendo. Só quero ficar aqui com você. É estranho. É um primeiro desconforto. Mas quanto mais eu faço isso, mais isso vai se tornando natural. Mais o meu filho vai percebendo que eu quero estar ali com ele. E isso é muito legal. E para ter essa conexão, eu preciso cuidar das minhas emoções enquanto pai e mãe. Né? A Thelma trouxe esse exemplo. Se eu não me engano, a Flávia também falou isso para vocês. Eu acho que a Clarice também falou a ideia do nosso oxigênio, da máscara de oxigênio quando o avião tem uma pane. Primeiro você veste a sua e depois você põe no outro. Então, essa ideia é muito clara, é muito forte. Né? Eu preciso me cuidar, preciso respeitar os meus sentimentos, eu preciso olhar para os meus filhos e dizer, isso eu não me sinto tão confortável, isso eu quero. Ai, filho, isso eu não quero ouvir mais. Sabe assim, abaixa um pouco o som, eu sei que você está curtindo, mas eu me posiciono, mas eu me coloco, né? Sempre de uma forma muito respeitosa. Deixo aqui para vocês como sugestão um podcast da Conviver e Mais, que fala, o adolescente não cumpre regras. Né? É bem legal para que vocês possam ouvir, tá bom? A Thaís também trouxe algumas sugestões de podcast no encontro dela, e eu achei bem legal, né? Que às vezes a gente está no carro, a gente está no trânsito, está fazendo alguma coisa, dá para a gente ouvir, aí tem nas plataformas digitais. E aí, para encerrar, eu sei que eu já estou no limite do meu tempo, né, meninas? Eu vou trazer essa frase. Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser, e você as ajudará a ser o que elas são capazes de ser. Então, trate o seu filho como você acredita que ele é capaz, como você sonha para ele, idealiza, porque a gente espera as melhores coisas dos nossos filhos, né? Trate ele assim. Não quer dizer criar grandes expectativas e exigir isso dele, mas é tratá-lo com respeito, com gentileza, como uma pessoa do bem, não como alguém que está contra você, como alguém que não tem valores, que não tem princípios. Não, como alguém que se desenvolve até o último dia da vida dele. Deixo aqui meu e-mail, o Instagram, e depois, meninas, vamos ver se tem alguma pergunta. Depois eu volto para mostrar as referências. Pode ser ou eu já mostro agora? O que vocês acham melhor? Super obrigada. Depois eu agradeço. Sei que eu faço. Mari, na verdade, eu queria falar até um pouco da experiência, né, como orientadora com as famílias e com a pandemia. É claro que eu sou orientadora dos nonos anos e já é um período de transição emocional que, inclusive, você vai conversar com os pais amanhã.
mas muitos Os alunos, trouxeram né? a questão do engajamento, né? Porque você estava falando um pouquinho da importância, né, de uma regra inegociável, que é a questão da boa educação. E muitos se viram até pela privação da interação social, né, ou a ausência de contato mais próximo com o professor e com a escola, eles se viram num período de muitos adolescentes, né, de desengajamento mesmo. O significado, né, para aquilo que eu estou fazendo, projetar para o futuro ficou repleto de incertezas, né? Então muitos pais, né, enfim, se perguntavam como eu posso ajudar o meu filho numa situação como essa, né? Porque é claro que a gente estava falando de dilemas, da questão das regras, mas acho que a questão até da boa educação se colocou, né? Então eu queria saber um pouco assim a importância também da responsabilidade compartilhada quando a gente está falando de parentalidade, que acho que, né, a gente estava falando do exemplo 1 a 1, mas a importância da rede e justamente a parceria com a escola, né? Porque num período tão delicado como esse, né, essa responsabilidade compartilhada, ela acaba sendo importante até para que um busque oxigênio, né, Sim. e o outro entre em cena. Então, se você puder falar um pouquinho, né, eu trouxe a questão do engajamento e do protagonismo, né, do jovem. Sim, sim. Então, Eu acho que isso é fundamental, sabe, Ivan? Quando a gente escolhe uma escola para os nossos filhos, a gente não escolhe uma escola só pelo conteúdo e pelas notas, mas também porque essa escola ela trabalha com os mesmos valores, porque ela também acredita nos mesmos valores, porque ela também segue. Então, é muito difícil que o adolescente se engaje em algo que não está claro para ele. É muito difícil que nós, adultos, também façamos isso. E a gente precisa ter esse olhar e entender que, num momento como esse, eu posso, enquanto pai e mãe, ligar para a escola ou marcar sozinha e dizer, olha, ele está completamente perdido, não está legal. Vamos marcar uma reunião juntas? Em casa, qual é o papel de cada um? O meu papel em casa, como eu posso ajudar? Van, o que você me sugere? Como que eu posso ajudá-lo? Qual que é a sua responsabilidade enquanto filho? O que você tem que fazer? Eu, enquanto mãe, escola, né? Quando a gente tem isso, e aí a gente cria pequenas metas. Eu acho que o grande segredo, quando a gente olha para este momento de engajamento, é que a gente olha, porque o vestibular? Porque quando você for para a faculdade? Porque não, está muito longe, entre aspas. Mas a ideia é, o que a gente precisa fazer nas próximas semanas? Como que a gente se engaja daqui até 3 dias, dependendo do aluno. Dependendo do adolescente, você vai fazer pactos com eles e combinados curtos. Então, estabelecer combinados, ele é fundamental. Ai, mas e se ele não cumpriu o combinado? Se ele não cumpriu o combinado, a gente vai voltar a olhar para esse combinado e pensar quais foram os problemas, quais foram as dificuldades, o que me impediu de cumprir com aquele combinado que eu tinha feito. Então, se ele não cumprir, eu já vou fazer tal coisa. Não, se ele não cumprir, eu vou pensar. Eu vou olhar junto com a escola o que a gente pode fazer com isso. Então, acho que isso é muito importante, porque eu não tiro esse papel do aluno, da responsabilidade dele de cumprir. Mas eu compartilho as nossas responsabilidades, as nossas angústias com a escola, né? E a escola também pode dizer, olha, mãe, pai, vocês podem ajudar aqui, vocês podem fazer. Então, essa parceria ela é fundamental. Mari, surgiu uma outra pergunta, talvez nessa questão justamente, né, dos responsáveis, quando essa, né, responsabilidade é compartilhada e numa situação de conflito, né, que às vezes um pode assumir aquela situação e lidar com aquela situação e o manejo dela, mas às vezes, né, que tipo de papel, não sei se você já observou alguma situação assim que pode ser construtivo, aquilo que eu disse, né, então um entra em cena, o outro num segundo tempo, assim, de que maneira você, né, enfim. Você fala, deixa eu ver se eu entendi, Ivan, a pergunta. A ideia é enquanto pais, né? Um Isso, pai na e uma verdade, a mãe. pergunta foi essa. Então, assim, né, é o pai e a mãe numa situação de conflito, né? Se você enxerga, porque acho que no fundo talvez seja justamente, né, a conversa, né, um bom diálogo, de ter Isso é muito... conversas antes de lidar com o adolescente em uma situação mais delicada. É claro que tem situações mais inesperadas ou inusitadas e às vezes a resposta ela vai ter que ser um pouco mais rápida, né? Mas de que forma essa, enfim, isso poderia ser construído em parceria. eu acho que isso é muito legal.
quando a gente tem, de fato, uma parceria, né? E veja, às vezes essa parceria entre pai e mãe, às vezes essa parceria é da mãe com o tio, sabe? Um tio que é super significativo para o filho, que ele respeita, né? Então pode ser aquele tio, pode ser que essa parceria seja da mãe com uma pessoa da escola, com um professor, com alguém da orientação. Então essa parceria é muito legal, no sentido de, num momento de conflito, vai existir conflito de ideias primeiro entre esses parceiros. Esse é o primeiro conflito que a gente vive. E aí, gente, aquela regra que a gente fala sempre é muito importante. Às vezes, a gente não consegue se controlar. Às vezes, você está fazendo uma coisa, seu marido vem e fala, não, mas deixa... Naquele momento, você pode dizer, olha, fulano, nós estamos lidando com um adolescente. Eu e o seu pai, nós estamos com opiniões diferentes. Nós precisamos parar, pensar e depois a gente volta. Vocês entendem? Tá tudo bem. É muito melhor do que a gente começar. Mas eu tô falando, você tira minha autoridade. Aí, quando a gente fecha a porta, a gente xinga assim o marido. A gente fala, você tá tirando a minha autoridade, você tá de brincadeira. A gente vai... Mas na hora pode acontecer. E tá tudo bem. Veja, somos humanos. E vamos lidar com o erro e com as diferenças de opiniões, dizendo, filho, nós vamos conversar sozinhos sobre isso. Porque o que o adolescente faz, gente? Isso eu peço pro meu pai, isso eu peço pra minha mãe, isso eu negocio com meu tio, isso... Não. Nós temos que ter uma linguagem. Não quer dizer que a gente vai sempre concordar. Não quer dizer que a gente seja igual. Quer dizer que a parceria, então, me dá essa liberdade de muitas vezes de dizer, a gente vai ter que pensar melhor. A parceria me dá a liberdade de dizer, sobre esse assunto eu não me sinto confortável. Por exemplo, uma vez uma mãe disse, Mariana, eu sei, né? Eu estava conversando com ela, olha, você precisa conversar com relação à sexualidade e tal, sobre as relações, sobre os afetos que envolvem uma relação sexual e tal. Ah, eu não me sinto confortável para falar sobre isso. Tudo bem. Então vamos procurar alguém que a gente confie enquanto pai e mãe, que dê conta de tratar desse assunto. Então, assim, não, esse assunto o pai vai tratar. Vamos lá, vamos conversar com seu pai. Eu fico ali do lado, mas fico mais quieta. Mas eu valido aquilo que ele está falando. Eu vou buscar, eu vou procurar alguém da escola, então, para tratar. Então, e essa parceria, ela é muito importante, né? E acho que isso é legal, a gente entender que essa parceria não precisa ser obrigatoriamente de pai e mãe, né? De pais, né? De mães, de pais. Não. Essa parceria, ela fala de pessoas que querem o bem. Então, a escola é parceiro, alguém da família, um grande amigo, pessoas que, como eu já falei antes, que acreditam que têm os mesmos valores, né, que priorizam a educação como um valor. Isso é indiscutível. Deu para responder, meninas? Deu, Mari. A gente quer, então, ouvir as suas indicações para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento. Sei que você separou um monte de coisa legal aí para indicar para a gente, né? Separei algumas coisas, né? Eu trouxe algumas ideias, pessoal, diferente do que outras pessoas já trouxeram, né? Então, eu até deixei os livros aqui do lado para que vocês possam buscar. Então, o primeiro livro que eu trago é esse livro de disciplina positiva para adolescentes, que é esse aqui, né? Que é um livro bem legal, vale a pena. A Flávia trouxe o livro de disciplina positiva também, mas ela trouxe esse que é mais voltado para crianças, mas que também, claro que dá para a gente aproveitar muito. Eu trouxe também nessa fala hoje com vocês algumas ideias desse livro, que é O Cérebro do Adolescente, tá? Também é um livro de um médico, então ele fala muito das transformações no cérebro e de como que a gente lida, então, com todas essas mudanças, trazem ideias. Trouxe esse livro em inglês, que eu também falei para vocês, que é da Deli Faber e da Elaine Maslich, que aí vocês vão encontrar só para baixar. Esse livro, gente, é muito legal, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, para aqueles que não têm, assim, um inglês, que não, mas não sei se eu dou conta, tal, de ler, mas, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas para conseguir ler, né, livros em inglês, materiais em inglês, e o que eles têm de mais legal? Ele traz tudo em quadrinhos, ele traz muitas ideias, muitas situações reais, ele traz exercícios. Então, como você pode fazer tal coisa? Então, acho que vale super a pena, tá, gente? É uma pena que a gente não tem em português. Outro livro que, olha, vocês vejam, ele é bem curtinho, mas que é do Rosenberg, que a Flávia também trouxe para vocês, que é da comunicação não violenta, que é Criar Filhos Compassivamente. Ele é um livro bem simples, mas ele é muito claro, né? Nessa relação, nessa comunicação. Então, como eu falo, como eu expresso sentimentos, como eu acolho sentimentos, também é um livro bem legal. E uma outra sugestão que eu trago para vocês hoje não é um livro científico,
mas é um livro que, na minha prática, eu utilizo muito com os pais. E que a gente percebe que tem muito sentido e tem muito significado. Talvez você já tenha ouvido desse livro em outras versões, que é As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes. Né? Então, ele traz... Por que eu acho que esse livro, como eu disse de novo, reforçando, não é um livro científico, mas para a prática ele é muito legal, porque a gente consegue reconhecer, né, qual é a forma que o meu filho pode se sentir mais amado por mim. E ao se sentir amado, e é isso que o livro traz, né, ao ter o seu tanque cheio de amor, ele tem mais chances de cooperar, de se conectar comigo. Então, também é uma sugestão aí de leitura para vocês. Né? Tentei trazer coisas diferentes, meninas, do que o pessoal já trouxe, né? Que já foram várias indicações aí ao longo dos encontros. Acho que é isso. Muito obrigada. Em nome de toda a equipe de convivência do Band, a gente quer agradecer o encontro de hoje. A gente está recebendo vários elogios aqui no chat. Obrigada pela parceria. Né? Acho que fica claro que a gente tem um desafio aí nesse processo de educação e de conexão com o adolescente, mas que a gente não está sozinho. Né? Então, a gente tem as parcerias que a gente vai desenvolvendo, a gente tem o conhecimento, as leituras. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento. Eu que agradeço muito, né, a oportunidade aí, toda essa equipe de convivência tão querida, né, tão parceira, é muito bom estar aqui, e eu acho que o fato de nós estarmos aqui refletindo sobre a educação mostra, né, dessa abertura da escola, e de que a gente não precisa caminhar sozinho, né, que a gente não tem fórmula mágica, mas que juntos a gente vai pensando melhor, a gente vai conhecendo e vai lidando de outras formas na educação dos nossos filhos. Muito, muito, muito obrigada, gente, pela oportunidade, por terem ficado aí ouvindo a gente falar. Muito obrigada. Eu queria fazer, né, últimas palavras, na verdade. Acho que na verdade, esse ciclo de palestras, né, foi algo muito importante pensado também nesse final, nessa reta final de 2 anos, né, bastante desafiadores para todos nós. Então, a gente espera, né, enfim, que ano que vem talvez a gente tenha, né, outros momentos como esse, para a gente compartilhar, como a Má falou, conhecimento, experiência, e, enfim, né, reforçando essa parceria com vocês, pais. E muito obrigada, Mari. Enfim, e amanhã estamos juntas no 9º ano. Amanhã estamos juntas. Uma delícia. Só relembrando, que estão falando aqui, relembrando que amanhã vai estar no YouTube, tá? Esse vídeo ele é gravado, então não deixem, alguns pais até conversaram comigo, assim, de compartilhar, né? Acho que é claro que é um conhecimento, né, proporcionado pela escola, pelo Band, para a sua comunidade, né? Mas é algo que vocês podem compartilhar e colaborar com toda a rede de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite a todos. Encerramos esse ciclo e que venha o ano que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.